Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao meu podcast. Tô aqui com o Diego, grande Diego. Tudo bem, Diego? Beleza, Maurício? Beleza, meu irmão. Cara, primeiramente, bom demais te ter aqui. Tô muito animado com essa conversa, estive ansioso por esse momento. Sei que tem muita história legal aí pra contar, né? Sei que você já vivenciou muita coisa na sua vida. A mais recente foi o nascimento do seu filho, né? Do Rafael, né? O Rafaelzinho, tá lá, firme e forte o Rafaelzinho. Vai, Rafaelzinho, estamos contigo. E, meu irmão, hoje, né, tá aqui escrito no YouTube, né? Policial militar e palestrante e uma bio que fala bem sobre quem é você. Mas eu sei que você nem sempre foi assim, que a jornada até aqui, né? Foi uma jornada de muita luta, de muita resiliência, de muita proatividade. E como aqui é um podcast, aqui é um lugar para falar, né? Então você pode ficar à vontade. Esse aqui é um podcast sobre pessoas. Então a gente que tá aqui agora, né? Eu e você. E quem tá assistindo quer muito saber da sua história, quer conhecer o Diego e como que o Diego chega nesse lugar que ele chegou hoje, com todas essas histórias e desafios e coisas superadas ao longo dessa jornada. Meu irmão, conta um pouquinho de você. Legal, cara. Prazer estar aqui também. Muito obrigado pelo convite, né? Obrigado para você que está assistindo aqui também com a gente. Sim. Eu vou abrir algumas coisas da minha história que talvez seja um pouco incômodo para as pessoas, mas vai ser mais pro meio do podcast para frente, né? Tá bom. Então vai até o final, hein, pessoal? Até o final, fica isso. Não vai perder, hein, Vai meu? perder. Eu nasci numa cidade interior de São Paulo, uma cidade pequena, tem uma família bem simples. E quando eu estava no colégio, eu queria ser psicólogo. Sou policial agora, hein? Policial. Queria ser psicólogo. Mas olha como a vida dá a volta na gente. Queria ser psicólogo, estudava no colégio de manhã. Eu trabalhava no colégio de manhã para poder estudar à noite. Era um colégio muito bom no interior. Meus pais não tinham condição de pagar ali no colegial para mim. Então eu trabalhava de manhã no colégio e estudava à noite. Eu queria ser psicólogo porque eu tinha essa vontade de ajudar as pessoas, né? Eu tinha passado por algumas dificuldades na minha infância, meus pais separados, brigas em casa, né? Perdoei meus pais por tudo que aconteceu, né? Tem o único mandamento bíblico com promessa é o de honrar pai e mãe para que você tenha uma vida longa na terra, alguma coisa assim. Uhum. Quem vai saber mais da Bíblia aí vai entender. Isso aí. Mas é isso, honrar pai e mãe tá escrito, né? Isso, honrar pai e mãe. Às vezes você honra perdoando ele, seguindo sua vida, né? Hoje eu tenho muita proximidade com eles, inclusive, mas enfim. Tive uma vida um pouco mais difícil na infância, juventude, e decidi ser psicólogo. No meio do colegial, recebi uma visita lá do pessoal da Academia do Barro Branco, que mostrou como que funcionava a polícia. Para mim, a polícia era uma viatura na rua ali, sim, patrulhando o bairro, atendendo os trotes que eu passava. Você correndo? Atendendo. Não passem trote, pessoal. Depois trote. Eu vi que é um BO gigantesco, hein? É até crime esse negócio de passar trote e atrapalha muito a vida das pessoas que precisam de verdade. Mas, né? Sim. Era um infantil, uhum, e acabava fazendo essas bobagens. Enfim, daí eu vi lá a polícia, o que eles fazem, né? Vieram tudo com a farda bonita e tal, sim, falando, não, Academia do Barro Branco, 4 anos, é tipo faculdade. Eu falei, pô, que legal. E era FUVEST na época, quando eu prestei. Falei, eu vou entrar nessa parada aí. Foi no início do 3º colegial que teve essa visita. Sim. E eu decidi entrar E quando eu decidi, eu falei, eu vou entrar nisso e acabou, né? Meu pai ficou pistola da vida, porque, pô, imagina um pai ter um filho na polícia, uma mãe ter um filho na polícia. É um desespero. Hoje eu sou pai. Sim. Recentemente, né? O pessoal fala, pai fresco, né? Mas é pai recente, o pessoal tá recente. Mas o cuidado, assim, você pensa no seu filho com 50, 60 anos e fala, tem como que eu preparo ele lá pra esse lugar, né? Não tem jeito. Nasceu aqui, você segurou, já é. Já. Então, mano, e agora, cara? Por onde que vai esse menininho Por aqui, onde né? que vai? O que vai ser desse homem? Enfim, vai ser o melhor que eu puder fazer, sim, né? Aí, decidi entrar na academia e eu coloquei todos os meus esforços naquilo. Eu pesava 60 quilos. Eu era só o chassi de grilo, né? Caramba, meu. Era magrelo, da mesma altura que eu tenho hoje, não era mais baixo, tinha já 16, 17 anos. Magrelo. Não conseguia fazer uma barra e tinha um teste físico. Então eu trabalhava de manhã na escola, à tarde eu ia na academia de um camarada que deixava eu treinar na academia lá, treinava 3 horas seguidas na academia, sem nada de orientação, sim, muito pouca orientação. E depois eu voltava para a escola para o plantão de dúvidas e à noite eu estudava. Então eu trabalhava de manhã, treinava à tarde, estudava um pouquinho à tarde e estudava à noite. E deu certo.
eu passei na primeira tentativa. Que bacana. O que meu pai ficou bravo? Quando eu me inscrevi no vestibular, eu me inscrevi só nesse vestibular. Meu pai, não, mas pode prestar engenharia também, você tá num colégio bom, dá pra prestar outra coisa, dá pra... Falei, pai, eu quero entrar isso. no Barro Branco. Acabou, né? Entrei. Na academia lá, quando eu entrei, comecei a treinar com 60 quilos, quando eu entrei tava com uns quase 70, assim, né? Pão, ovo, açaí pro olho, assim, que é o que dava pra comprar, ovo, Sim. uns bifinhos, e era isso, era pão e ovo. Então, ó, copo assim, ó, 2 ovos cru. Filho de Francisco. Filho de Francisco, quase, né? Um pouquinho melhor, mas um copão assim com 2 ovos crus, um copão de café com leite, um pão com mais 3 ovos mexidos dentro no café da manhã. Cara. No almoço era arroz, feijão, um bifinho e ovo, uns 3 ovos assim. Era ovo pra tentar engordar, né? Ovo pra dar e vender, pra dar e vender. Caramba, cara. Mas graças a Deus que eu tinha essa condição também, tinha essa possibilidade, né? Sei lá, em 6, 7 meses de treino, eu ganhei 8 quilos praticamente. Bastante. Pra quem treina e sabe a dificuldade que é ganhar 8 quilos aí. Ganhar peso. Num curto período de tempo. Mas, enfim, entrei no Barro Branco, fui um aluno mediano, não era tão dedicado assim nos estudos, não era tão dedicado na parte física, mas eu tava ali fazendo a minha parte, né? Tem todas as dificuldades da academia, é uma academia militar, então que forja o seu caráter, né? Acho que os únicos lugares que conseguem mudar algumas questões de comportamento de uma pessoa é academia militar, seminário, né? E escola de freiras. Por causa da questão de ser internato, valores muito rígidos, regras muito rígidas, né? Isso é uma imersão, né? É uma imersão, você fica ali, são 4 anos. Sim. E a minha turma, a gente chama de turma gato preto, né? Olha. Tem azar? Sim. Tem azar, né, meu? A gente chegou lá, era um ano interno. O que é esse internato? Você não sai do quartel, você fica no quartel, só sai de final de semana, se você não estiver com escala de serviço no final de semana, ou não tiver praticado alguma transgressão disciplinar lá para ficar preso, né, lá no final de semana. A gente falou, um ano interno, beleza, segundo ano, terceiro, quarto ano é só integral, né, é externo. No meio do primeiro ano, o segundo ano também ficou interno. No fim, eu fui ser externo na academia, que eu podia sair toda noite, se eu quisesse alugar uma casa ali do lado, eu podia, tal. No final do terceiro ano da academia. Caramba. Então, foi uma Mudou imersão... a regra na sua turma. Na minha turma. Olha que beleza. Caramba. Muito obrigado, viu, pessoal da minha turma aí. Vocês têm uma parcela de responsabilidade nisso aí. As turmas anteriores também, né? Mas, enfim, vou ficar só na minha turma. Vamos deixar pra lá. Vamos deixar pra lá. Eu me formei e fui trabalhar em Osasco. Sim. Né? Porque minha cidade natal é Tatuí. Fica beirando Castelo Branco. Eu falei, preciso de uma cidade que seja mais fácil de eu sair ali pra ir pra minha casa e tal. E eu já tinha me desvinculado financeiramente da minha família. Quando você entra lá no Barro Branco, você já recebe um salário, já percebe um salário lá. E no colegial também eu não demandava muito minha família, porque eu estudava de graça, tal, comia um pouquinho ali, um pouquinho aqui, na casa da avó, na casa da mãe e tal. Na academia, financeiramente, eu já estava livre dessa obrigação com a minha família. Sim. Me formei, falei, eu não vou agora dar gasto para eles, me formei, aluguei um apartamento em Osasco, né? Um apartamentinho em Osasco. Nessa época eu já namorava a minha atual esposa, né? Eu comecei a namorar ela no segundo ano da academia, né? Te amo, gatinha. Tá assistindo aí? Meu amor da minha vida. Amo você, gatinha. Mãe do Rafael. Mãe do Rafael. Meu Deus que do céu. bênção. Você é emocionante. Enfim. Segundo ano da academia a gente já tava junto, tal. Eu me formei, fui morar em Osasco, aluguei um apartamentinho lá. Ela tava na faculdade ainda ela é enfermeira, né? Foi até 2012 ela se formou e veio morar comigo também, lá em Osasco, né? Aí um dia eu saí para trabalhar, né? Eu saí para trabalhar, passei no batalhão, que é assim, né? Eu era tenente, com 22 anos de idade, que tinha me formado, né? Entrei com 18, me formei com 22, tenente, já era aspirante, depois tenente da Polícia Militar. Passei no batalhão, lá, fiz uma ronda no batalhão de manhãzinha, era 5h30 da manhã, a gente assumiu o serviço 5h30 da manhã. Fiz uma ronda no batalhão, passei em uma das companhias de área, que também fazia a região de Osasco ali, e de repente toca meu celular. E me chamou, dá pra você vir aqui no comando de área de Osasco?
que é um quartel que comanda todos os quartéis da região oeste ali da metrópole. Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, todas essas paradas aí. Daí me chamaram lá. Falei, vou lá. Às vezes caíam algumas denúncias anônimas que chegavam primeiro para o pessoal da inteligência e tal, e eles passavam para o oficial e averiguar. Porque o oficial não tem uma área fixa dentro do batalhão. Ele pode andar na área do batalhão inteiro. E as viaturas não, elas têm as obrigações dela em cada área separada, né? Sim. Tudo separadinho, o que eles fazem lá. Aí me chamaram lá, falei, beleza, fui lá, cheguei lá, falei, oi, tudo bem e tal. Não, aguarda aí que o pessoal já tá chegando aí. Foi pessoal, né? Pessoal. Falei, quer tomar um café? Eu falei, não, saindo daqui eu vou passar na padaria lá com o meu motorista. O motorista também não tomou café, a gente vai tomar um café. Não, acho que vai demorar um pouco aqui, toma um café aí, come um pão. Eu vou falar pra liberarem o café pro seu motorista lá embaixo também, no refeitório. Eu falei, beleza, então. Toma um café, um pão. Deu lá, parado, de repente chega um oficial que eu conhecia, outro pessoal que eu conhecia e tal, olhou, falou, amigo, tudo bem? Chegou pra mim e pegou minha arma. Eu tava com a arma no coldre, na cintura, pegou minha arma. Falei, o que tá acontecendo, né? Falei, a gente tem que averiguar uma denúncia aí e preciso que você acompanhe. A gente tá com mandado de busca pra sua casa, pra viatura, pros armários. Falei, o que tá acontecendo, né? Daí meu irmão começou a me ligar, lá do interior. Nessa época, o meu irmão mais velho tava lá no interior, morando com a minha avó, ajudando a cuidar da minha avó lá. Ele me ligou, falou, Diego, o que tá acontecendo? Não, ele me ligou, né? Eu falei pro policial lá, pro oficial que tava lá, eu falei, meu irmão lá do interior tá me ligando, ele não costuma me ligar, são 6:30 da manhã. Posso atender? Não, pode atender, tem uma equipe nossa lá também. No sistema da polícia, tava registrado como o meu endereço da casa da minha avó ainda. Sim. De quando eu morei um tempo lá. Sim. Antes de entrar na academia. Sim. Daí, falei, não, fizeram toda a vistoria lá na casa, né? Nessa época, minha bisavó era viva, tinha 92 anos de idade, se não me engano, tal. Vistoriaram lá, tal. Não acharam nada, lógico. Daí, falei, eu não moro lá, já tem tempo, né? E nessa época eu já tinha mudado de Osasco também, que a minha esposa tinha entrado numa residência na C. Camargo, e a gente foi morar na Aclimação. Eu falei, eu tô morando na Aclimação já tem alguns meses. Quiser, vamos lá em casa dar uma olhada lá. Sim. Você autoriza? Lógico, pode ver, não tem nada lá. Vamos lá, tal. E você nem entendendo o que tá acontecendo ainda? Nem sabia o que estava acontecendo ainda, né? Sabia que tinha alguma denúncia envolvendo a minha pessoa. Eu falei, beleza, vamos lá. Foi lá em casa, vistoriaram tudo, tal, com educação, tudo organizadinho, tal, cômodo por cômodo, né? Tava o pessoal da Polícia Civil, a corregedoria acompanhando, né? Não posso reclamar, porque eles foram super técnicos e tinham que cumprir a missão deles ali, né? Vistoriaram, tinha uma arma que era minha, registrada, as munições minhas também, todo documentado, tá? Apreenderam, beleza, tranquilo. Daí eu cheguei na corregedoria, falei, agora eu vou dar o depoimento, vou saber o que tá acontecendo, vou dar o meu depoimento e vou embora, né? Tá tranquilo. Eu cheguei na corregedoria, pegaram um papel assim, falaram, tem um mandado de prisão temporária pra você, Almeida. Tô louco. Já com mandado de prisão pronto. Aí falei, o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo? Eu sei que eu assumi o serviço de manhã lá em Osasco. 5 e pouco. 5 da manhã, acordei em casa 4 da manhã. Que eu acordei 3:30, mano, na aclimação, né? Aí pra Osasco é longe. Sim. 3:30 em casa, 5 horas no batalhão, 6 horas fazendo uma ronda, meio-dia almoçando no presídio. Caraca, Diego. Aí chega no presídio, né? Presídio militar. Presídio. Então você chega lá, tira sua roupa, agacha 3 vezes, bota lá o uniforme deles, o crachá, né? Interno Diego 106, era o meu número lá. Bota o crachá e... porque é oficial, porque é não sei o que. Não, é tudo junto. Né? Acusado de homicídio, de estupro, de roubo, é tudo junto lá. Vai tudo lá, viver junto. Né? Sei que meio-dia eu tava almoçando lá. Caraca. No presídio militar. Daí lá no presídio eu liguei pro meu pai. Falei, pai, benção. Falei, Deus que abençoe. Falei, tô com um problema. Ele pode falar. Falei, eu tô sendo preso. Ele não falou nada. Qual que é o endereço daí? Falei, qual que é o endereço daqui? Tava no presídio já? Rua tal, não sei o que, não sei o que. Rua assim, assado. Já tô chegando.
Brigou. Daí veio lá de Tatuí pro presídio lá, com uma advogada maravilhosa, amiga da família, carregava no colo, chorava mais que eu e meu pai junto. Oh, Jesus. Só que acostumado com os processos do interior, um processo civil e tal. Chorava mais que eu. Falei, eu tô fudido. Eu tô fudido. Você esperava uma certa frieza dela, né? Ai, pelo amor de Deus, filho do céu. Eu acabei de ganhar um processo lá no fórum, lá. Eu vou tirar você daqui. Eu falei, meu, o que tem a ver um processo civil lá do fórum de Tatuí com um processo criminal? Sonho rosco aqui com a polícia, meu Deus. Meu Deus do céu, cara, tô fudido. Sim. Né? Aí no fim a gente contratou um outro advogado lá, a gente pegou dinheiro emprestado, pega um dinheiro de parente, que ajudaram muito a gente nessa época, a gente não tinha condições, foi mais de 100 mil reais de advogado. Meu Deus, Diego. Chegou um advogado bom lá, os melhores advogados. Ele e o auxiliar dele, hoje o auxiliar também trabalha sozinho, e é excepcional, né? Era o Dr. Vendramini e o Dr. Renato Soares. Chegaram lá, o Vendramini chegou, 50% no ato e mais parcela de 1.000 até acabar. Caramba. Tá com o pau, não tem o que fazer. Sim. Ele analisou o processo, me chamou na salinha lá. Isso eu tinha um mês que eu tava lá, preso, né? Chamou na salinha lá. Falou, Almeida, é o seguinte, seu processo é complexo. Ninguém vai dar liberdade provisória pra você, ninguém vai dar habeas corpus pra você. Eu não vou nem pedir, porque isso prejudica lá no final do processo. Só que é o seguinte, eu tiro você no júri. Beleza? Eu tiro você no júri. O processo tá em Osasco. Daqui, de agora, pro júri, em Osasco, tem um tempo mais ou menos de 2 anos e meio. Você amarra o saco aí 2 anos e meio e segura o rojão aí. Eu falei, caralho, tem um mês que eu tô aqui. E já tava maluco. Eu queria ir embora amanhã. Tava maluco lá, cara. Tava maluco. Tinha 22 anos de idade, cara. Caramba, Diego. Eu era um pouco mais gordo do que eu falei. Eu pesava 70 quilos, cara. Hoje eu peso 90. Eu pesava 70 quilos. Do interior, caipira. Recém-formado. Eu falei, fudeu. Vou morrer aqui. Que lá é prisão. Lá fala, porque é prisão militar e tal. Excepcional. Tem uma taxa de reincidência muito baixa. É muito bom. A gestão lá é excepcional. Mas é cadeia, você tá preso. Ainda assim é uma cadeia, né, Diego? Cadeia. Você escuta a grade, ó, plá, plá, batendo toda noite. Sim. Né? Você acorda 6 horas com campanha. 6 horas. E a cadeia militar ainda, que você tem que acordar tal hora, tá com o uniforme tudo em dia, impecável. Você tem que marchar, cantar hino, tudo. Porra, é 2 anos e meio aqui, cara. Eu fiquei 4 anos na academia, preso lá. Sim. Não vou ficar mais 2 anos e meio aqui, cara. Né? Fudeu. E assim, pra ir pro júri. Né? Não era pra lançar a sorte ainda, né, Diegão? Pra lançar sorte. Caralho, mano. Fudeu, né? Falei, não, doutor, amarra o saco, fazer o quê? Vamos lá. Chamei meu pai, minha mãe, um dia lá, uma visita pra conversar. Falei pra eles, chorou copiosamente, né? Falou, não, você vai sair antes, vira essa boca pra lá. Falei, não, mãe, é isso. Tem que fazer, não é virar essa boca pra lá. É assim. É amarrar o saco agora. E, né? Eu lembro dos primeiros dias que eu tava lá no presídio, eu achava que era um sonho, cara. De tão irreal. Irreal. Eu tava dissociado, cara. Caraca, Diego. Eu acordava assim, ó. Tinha treliche, né? E lá, pé direito baixo, cela pequena, com 4 treliche, né? No primeiro estágio lá da prisão. Eu acordava de manhã, e como eu tinha acabado de chegar, eu ficava no último treliche lá em cima no canto, né? Sim. Eu acordava de manhã e dava de cara com a realidade. Qual que era a realidade? Era o teto na minha testa, assim, ó. Porque o teto ficava beirando aqui. Eu acordava, meu sonolento, na hora que eu levantar, dava com a testa no teto e caía de volta. Falei, caralho, onde que eu tô, mano? Porra, tô preso. Nossa, cara. Não é um sonho, cara, né? E, assim, o que eu pensei, né? Falei, pô, é 2 anos e meio aqui. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Meu pai ia visitar, cada dia eu via ele mais magro. Né? Caramba. Porra. Minha mãe hipertensa, né? Tal, minha esposa nervosa, tudo. Eu falei, mano, fudeu, cara. Só que eu conheci algumas pessoas lá dentro que me ajudaram a organizar a minha cabeça. Algumas pessoas por meio de livros, algumas pessoas que ali conversando mesmo, né? Algumas inspirações também, numa conversa com algumas pessoas. Eu falei, meu, o fardo que é meu. Porque chegava a visita, eu ia lá, mãe, eu tô fudido, não sei o que e tal. Minha esposa, eu não aguento mais isso aqui e tal. Eu falei, mano, não dá pra ficar assim, cara. O meu fardo é meu, a minha cruz é minha. Sim. Eles já têm a cruz. Já tinha uma esposa com o marido preso.
Já tinha uma mãe com o filho preso, um pai com o filho preso. Sim. Eu não podia, na visita, trazer mais aquele peso pra eles. Então eu falei, não, vou matar no peito, né? Comia tudo que me era servido lá, até os restos dos outros, assim, ó. Falei, não, eu tenho que ter nutriente pra eu ter saúde aqui, senão eu vou ficar doente. O dia que tinha filé de fígado, era o que eu mais gostava. Porque quase ninguém gostava. Ninguém Eu comia. comia 5, 6 bifes de fígado, assim, ó, daqui, enchi o bucho, assim, ó, saía com o estufado do rancho Parecia lá. uma cadela prenha. Ah, nossa senhora, ai, que delícia. Enchia a barriga de fígado, não é esses fígados acebolados que vocês comem na padaria aí, que Cheirosinho, é isso cheirosinho, aqui. não. É fígado meio verde, assim, então, Ave né? Maria. E enchia o bucho, né? Falei, eu tenho que ter energia pra aguentar isso aqui, Sim. né? Não tinha academia pra treinar, eu grudava no batente da porta, assim, fazia barra no batente da porta, né? No começo, com a ajuda de alguém ali no pé, né, tal, eu empurrava o chão e corria na quadrinha. E tinha que dar 10 voltas pra um lado, 10 pro outro, porque a quadra é pequena, pra não ficar com o joelho torto, né? Então Nossa, eu dava 10 voltas pra um verdade. lado, 10 voltas pro outro. 10 voltas pra um lado, 10 voltas pro outro. Entorta o joelho. Nossa, pensando agora Ficava aqui. tudo torto, Sim. assim, ficar assim. Imagina Sim. só, ia sair de lá assim, né? Todo... já não Pensa. sou muito certo, né? O esquadro aqui já não é muito bom. E sair Sim, torto, daí sair ferrou, torto das né? corridas de quadrinha. Porra, é foda, cara. Caramba. Eu falei, não, tem que cuidar. Participava das reuniões de estudo bíblico que a gente fazia lá com algumas Sim. pessoas, né? Alguns internos, né, que participavam. Tinha um culto também que a gente participava, alguns cultos, né? Tinha o culto do pastor Davi, que eu vou falar a respeito disso daqui a pouquinho, algumas revelações tiveram nesse culto. Claro. E eu pensei, meu, a visita vai ser assim, de agora em diante. Eles vão chegar, eu, tudo bem, como tá? Não, tô bem, tá, tô comendo bem, não sei o quê. Como tá lá fora? Ah, e tá aí fulano, e ciclano. E começou a ser assim, eu comecei a trazer alegria na visita, né? Na medida do possível, né? Aprendi a surrar as cordas do violão, bem meia boca mesmo, mas tocava um louvor lá, minha mãe, né? Mãe vai achar lindo, né? Ai, que lindo, meu filho tocando violão. Falei, é isso aí, mãe, tá plém, todo errado. Já cantava mal, tocava mal, mas a mãe tava vendo, né? Tava louvando, né? Tá bom. Lia ali uma bíblia, conversava e Sim. tal, e treinando, e cuidando do corpo, e lendo alguns bons livros também, pra cuidar da cabeça. Da cabeça, cara. Cabeça... Sabe o que eu tô pensando aqui, Diegão? Cara, você lá com 22 anos, né, cara? Sua esposa tinha quantos anos? 22 também. 22 também. Mesma idade. Cara, eu tive algumas realidades, né? O podcast é sobre você, mas eu tive algumas realidades de parentes que foram presos. O mais recente foi o meu pai por briga de bar em si, no mês 1 da pandemia. Inclusive, ele só saiu por causa da pandemia, porque ele é cardíaco e tal. E, cara, a vida de quem ficou aqui fora, cara, ficou uma bagunça, bicho. A minha e da minha mãe, que minha irmã tava morando em Manaus na época, negócio de levar, de mandar coisa, de visitar e tal. Eu não cheguei a visitar, mas cheguei a fazer a carteirinha do SAP pra entrar. E, cara, é uma realidade muito dura pra quem tá dentro e pra quem tá fora também, que tem que se virar com todo o resto, né, cara? Como que você acompanhava, assim, a questão da sua esposa? Eu sei que pai e mãe entra, mergulha, mas como que ela levou esse período de... você vai contar o tempo final que você ficou lá, mas, cara, meu pai ficou 6 meses e pareceu um ano, né? Foda, cara. Ele ficou 6 meses e pareceu um ano facilmente, né? Foda. Como que você via isso? Mais por curiosidade mesmo. Primeira coisa, toda visita a Débora vai participar se ela quiser. Porque eu falei, meus pais separados, lá tem um limite de visita. Eu não sei como que é no presídio comum, mas lá tem um limite de visita. Então eram no primeiro estágio, que eu fiquei 6 meses nesse primeiro estágio. Depois eu fui pro segundo estágio. Eram 2 pessoas que podiam visitar e podia revezar uma. Eu falei, não, a Débora, se ela quiser, lógico, né? Ela vem em todas, né? A outra visita vai ser meu pai e minha mãe. Daí começou um chegar mais cedo que o outro lá e começar a brigar lá na frente. Olha só, eu falei, não pode ser assim. Aqui tem que ser um lugar de paz. E a paz a gente consegue com ordem, às vezes, né? Sim. Então, uma disciplina, um hábito, algum tipo de ordem ajuda você a ter paz. Então eu falei, não, uma escalinha. Eu vou montar uma escala de visita pra mim, olha que beleza. Sim. Débora todo dia, meu pai num final de semana, minha mãe no outro. Meu pai no final de semana, minha mãe no outro. Meu pai no final de semana, minha mãe no outro. Quem vai revezar? Meu pai com a minha mãe. A Débora vai ficar o tempo inteiro comigo. Ela é minha esposa. Né? Foi com ela que eu me juntei. A gente não era casado ainda na igreja. A gente casou no papel lá.
né? Para ela poder ir visitar, para ela poder também receber o auxílio, reclusão e tal. E também porque ela é minha esposa já morava com ela já há um tempão já. A gente só não tinha formalizado isso. Daí eu tive que organizar isso. Ó, meu pai no final de semana, minha mãe no outro. E assim, ó, mãe, se for dia do pai, eu ver a senhora subindo, eu volto pra dentro e não recebo ninguém. Não sei o quê. No outro dia, pai, ó, dia da mãe, se eu ver o senhor subindo, eu volto pra dentro e não recebo ninguém. Não quero saber de briga aí na frente. Eu quero que venham me visitar. Sim. Ah, mas se tiver uma coisa muito importante, escreve uma carta. Pode escrever uma carta e a gente trocava muita carta, né? Sim. Então, toda visita que tinha, eu fazia lá uma meia dúzia de carta e recebia também uma meia dúzia de carta. Tudo pelos caminhos normais, convencionais lá de dentro, né? De entregar as cartas e tal. Eu acho que foi esse esforço genuíno meu de permanecer com a minha esposa e conversar muito com ela e trazer muito Deus na nossa vida. E assim, no começo, esse advogado falou lá, você vai ficar 2 anos e meio preso. Em um dos cultos, né? Alguém pode acreditar em revelação? Não pode? Pode falar que uma coisa que eu criei na minha cabeça. Sim. Em um dos cultos, eu falei, mano, não vai dar 2 anos que eu vou ficar aqui. Eu vou ficar quase 2 anos. Alguma coisa assim me falou. Falei, não vai dar 2 anos. Mas vai ser quase. Vai ser quase e não vai ser 2. Sim. Então eu sabia. E eu tinha plena certeza que eu ia ser absolvido. De um período pra frente, eu falei, eu vou ser absolvido, vou continuar trabalhando na polícia e vou usar isso aqui pra ajudar alguém. Era isso aí. Com 6 meses que eu tava preso, eu já tinha isso na minha cabeça. Já tinha essa clareza. Eu tinha essa clareza. Das coisas que eu estava lendo, das coisas que eu estava conversando, eu falei, eu vou ser absolvido, né? Porque eu vi o processo lá, as provas que não tinha nada a ver com aquele negócio lá. Vou ser absolvido, vou continuar trabalhando na polícia e vou usar isso aqui pra ajudar alguém. É isso que eu vou fazer. Então, e eu falava muito isso. Eu falei, não, eu vou sair daqui. Não, mas o processo tá enrolado. Eu falei, não, antes de 2 anos eu vou sair daqui. Pode ter certeza disso. Eu vou sair daqui, né? Tanto que, né, o tempo que deu no total foram dias, né? Foram 665 dias. Então, 1 ano e 10 meses que saiu o alvará do processo. Então, eu acho que esse esforço genuíno, essa conversa franca, a gente batia muito papo, lógico que a gente teve muito problema, né, de conversar, sério, achar que ia acabar. Sim. Eu tava falando, não dá, amor, a gente, eu amo você, se você não quiser vir e tal, ou de obrigar pra alguma outra coisa, tal, enfim, a gente tem os problemas, né? Sim. Quando tava lá e fora também, mas eu acredito que esse momento, inclusive, que a gente passou, foi o mais importante da nossa vida. Se eu não tivesse passado pelo que eu passei lá, eu não sei se eu estaria hoje com a minha esposa, eu não sei se eu seria o homem que eu sou hoje, não. Sim. Talvez não, tenho certeza que eu ia ser um homem muito pior do que eu sou hoje. A conta fecha, né? Lá na frente a conta fecha. Mas fecha lindamente, cara. Fala, deixa eu... Falando... Olha essa facãozada em você aí, ó, só pra você se ligar. Assim, caralho, né? Para, cara, ó. Calma aí. Centra, volta pro centro, volta cara. Pra caixinha. Volta pra caixinha, meu. A gente tá com uma galera aqui assistindo ao vivo, Diegão. O pessoal que tá assistindo ao vivo, dá um oi aqui no chat pra gente saber quem que é, porque não dá pra saber. No YouTube, lá no Instagram aparece, né, o rostinho e tal. Aqui não dá, aqui ó, a gente falou, aí. já apareceu um Lucas Pérez. Lucas Pérez, aí, monstro, trabalha comigo. Olha que maravilha. Seja bem-vindo aí à live, Lucas. Satisfação imensa ver o Tenente Almeida nesse podcast. Depois conta a história de quando perguntaram o porquê o senhor treina, da experiência de ter que subir escadas do prédio. Abraço. Pô. Quem que perguntou isso aí? O Lucas. O Lucas? Vou contar, pô. Beleza. O Flávio também apareceu aqui, ó. Que virada de chave. Parabéns. Flávio. Flávio. Não sei. Flávio. Flávio. É isso aí, cara. É isso aí. Mano, é o seguinte, cara. Eu sempre tive essa... Depois que eu passei por aquilo, e lá formando o meu caráter lá mesmo, lá dentro. Sim. Eu tinha que carregar a minha cruz, eu tinha que estar bem, porque eu via o meu pai vindo visitar cada vez mais magro, e isso me entristecia demais, cara. Sim. Daí eu fiz a seguinte parada. Se eu vendo meu pai, imagina ele entrando aqui, vendo eu tudo amarelado de não tomar sol, magro, sem... Eu falei, não, meu pai tem que entrar aqui e ver que eu tô bem. Minha mãe tem que entrar aqui e ver que eu tô bem. Minha esposa tem que falar, não, tá tranquilo, isso vai passar, ele tá bem. Né? Eu ganhei 10 quilos lá dentro do presídio. Caramba. Era um pão com manteiga de manhã, com um copo de café com um líquido branco, parecido com leite. algo parecido com leite. Sim. Uma marmita,
pequena, rasa, assim, no almoço. Tirando os dias de fígado, que eram abundantes para mim. Sim. Um jantar, uma marmita também. Mesma coisa do almoço, rasa assim também. E à noite, a gente chama que é a sternite com graxa, né? Que é água e sal com manteiga. Sim. Manteiga, né? Sim. Passava graxa na sternite. Graxa na sternite. É, isso aí, meu. Tem as gírias da cadeia aqui, meu irmão. Aí, ó. Daí, eu fazendo tudo isso, esse trabalho de fortalecimento do meu corpo também. Sim. Porque você fazer uma atividade física propicia um suco hormonal para você que ajuda você a desestressar, ajuda você a melhorar ansiedade, depressão. Tanto que enquanto eu estive lá, e até depois, eu nunca tomei nenhum tipo de remédio para cabeça. Nunca tomei. Tipo antidepressivo, essas coisas assim, você não tomou? Tomei. Antes de ir para lá, eu tomei. Caramba. Antes de ir para lá, eu tomei. Você estava tomando, tipo, antes? Tomava antes. Entendi. Tomava um remedinho que era mais fraco lá, tal. Sim. Eu trabalhava em Osasco, lá, tal. Quando eu tinha me formado, eu trabalhava lá em Osasco. Depois nunca mais tomei. Por quê? Eu comecei a olhar. Primeiro, que eles não iam dar a dosagem certa. Eles não iam fazer uma anamnese bem correta, tal. Eles iam dar algum remédio para me controlar. Sim. Né? E eu não condeno, porque você não tem material humano e para você fazer um trabalho psiquiátrico a fundo, né, com a pessoa. Não, eu não consigo dormir, toma um remédio para dormir. Sim. Eu fico muito sono de dia, toma um remédio para ficar acordado. Né? É isso que eu vou fazer. Né? E eu via muitas pessoas lá abusando do uso de remédios e parecia zumbi andando lá, cara. Tinha um que usava fralda. Né? Andava lá todo fudido lá. Eu falei, não. E não era por mim. Porque eu olhava pra minha família lá. Imagina minha família chegando, me vendo assim na visita. Sim. Tô aqui, ó. Vou voltar a trabalhar, vou sair daqui melhor do que eu entrei nesse lugar aqui. Né? E trabalhando isso. Exercício físico, leitura, né? Trabalhando essas coisas da mente, que me ajudou inclusive no processo, vou falar a respeito disso. Sim. E me aproximar de Deus. Teve um dia no culto, culto assembleianos, hein? Olha, assembleianos, dá uma olhada aqui, hein? Você aqui é da Assembleia. Turma do Corinho. Isso aí. Né? Glória! Terra! Glória! Assembleia, culto do pastor Davi. Ele, durante o culto lá, ele parou assim, começou a olhar pro nada, assim. Lá vem revelação, né, meu? Eu não acreditava muito, não. Falar, se vier não é pra mim, né? E se vier também, saber o que é, né? Tô vendo uma senhorinha, mas bem velhinha mesmo, bem velhinha, assim, que é velhinha pequenininha. Tá num quarto, né? Tem uma penteadeira grande de madeira, bem antiga, assim, né? Tem um altarzinho, assim, do lado, que tem uns santos nesse altar. Tem alguns santos nesse altar. Não consigo ver quais santos que é. E ela tá rezando, e a reza dela é muito forte. Ela tá rezando por alguém que tá aqui. Ele apontou pra mim, é pra você, né? Minha bisavó tem um quarto com a penteadeira, um espelho grande, um altarzinho pro santo. E... Fala mais pertinho do micro. E tem esse altarzinho com o santo. E no culto da Assembleia, o pastor trouxe isso. Eu falei, caralho, malandro. Glória, né? Na hora, terra. Meu Deus do céu, cara. Forte, hein, meu? Forte demais. É louco como as coisas vão se organizando na cabeça da gente. Sim. E lá, lendo a respeito, né? Sim. E conversando com as pessoas, não lembro se foi alguém que me falou, eu lembrei. Eu falei, tem uma história que fala que o imperador César, né, ele tinha esposa que era muito fiel a ele e tal, mas muito conversadeira e tal. Mas ele tinha plena confiança na esposa dele. E saiu uma conversa fiada lá que a esposa dele estava traindo ele. Né? Tá traindo você, tá traindo você. Mas ele tinha certeza que não estava traindo. O que ele fez? Terminou com ela. Até o pessoal que trabalhava com ele viu, ô César, caralho, irmão, você largou dessa mulher, mano. Você tá ligado que ela é pela ordem, meu. Ponta firme. Não. A mulher de César não basta ser honesta, também tem que parecer honesta. Eu falei, não adianta eu ser honesto no processo lá tal, e o juiz, o promotor desconfiar de mim, né? Eu tenho que parecer honesto também. Sim. Eu li 2 livros que para mim foram muito importantes, né? O Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal e O Corpo Fala. Eles ensinam de uma forma diferente, mas eles são complementares entre si. Ensina muito sobre a postura corporal, o olhar,
De você olhar, se eu olhar mais pra testa, eu tô demonstrando superioridade. Se eu olhar pro nariz, inferioridade. Então tem que olhar na altura dos olhos, a não ser que você queira mostrar alguma outra Que característica. você queira embutir na pessoa um comportamento. Isso. Aquele negócio de cruzar o braço, né? Que também Sim. não pode ser interpretado unicamente como aquilo. Porque, inclusive, eles falam, pode ser uma posição confortável que a pessoa tem. Sim. Né? Às vezes eu fico confortável aqui. Não quer dizer que eu tô fechado pro mundo, mas Sim. tem alguns detalhes de mão. Se eu tô com o dedão pra fora, se eu tô com a mão fechada, se eu tô com a mão fechada, ouvindo você falar e tô com uma cara de bravo, tô agressivo, Sim. né? Eu tô me segurando aqui, tô retraído e tal. Então eu tenho que, de alguma forma, mostrar também que eu sou honesto. Sim. Tem que parecer honesto. Tem que ser honesto e parecer honesto. Comecei a estudar isso, né? E depois eu vi, tem um estudo, até esqueci de marcar aqui. Tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos que mostra que as pessoas com uma determinada característica física têm uma porcentagem de absolvição maior do que uma outra característica física, independente de ser ou não culpado, né? E não é a cor de pele, não. É tipo, o cara que é mais feio é mais bonito de acordo com o padrão de beleza do americano lá. Sim. Então, saiu esse estudo, isso eu vi depois, né? Que eu saí de Sim. lá, 2018, 2019, que eu vi esse estudo aí. Mas lá eu já falei, não, eu tenho que parecer honesto também. Então eu chegava lá na sala de audiência e eu fazia umas técnicas de PNL antes. Sim. Eu sabia que era PNL? Não, mas pela minha lógica, assim, pô, eu vou lá. Eu sei que pensar gasta muita energia, você fica maluco. Às vezes você entra num estado de pânico que você não consegue conversar. E como era um processo muito crítico, muito detalhado, eu tinha que lembrar de tudo, eu tinha que saber de tudo, né? Sim. Então, e não podia gaguejar. E até porque o diabo mora nos detalhes, né? E Você outra. deixar um negocinho ou outro ali, mesmo que você, sei lá, tem partes da nossa história que a gente preenche de um jeito, né? Ou de outro, e acaba, às vezes, passando uma impressão de que você tá inventando ou improvisando ali na hora, né? Então, eu vou lá na audiência e é o seguinte, antes da audiência, eu parava na porta, pedia autorização pro pessoal que fazia escolta lá, você dá 30 segundos pra mim. Esperava 10 vezes bem fundo, fechava o olho, daí eu entrava. E eu imaginava que ali era um portal. Ó, imaginava que, aqui é um portal, eu tô entrando e eu vou resolver isso aqui. Entrei. E eu conseguia resolver lá. Tanto que nas audiências, eu não fui pra júri ali, nesse processo. Foi depois com recurso do promotor. Ali, a juíza me pronunciou, que é como se fosse uma absolvição sumária, né? Ela falou, não tem nada a ver com o processo aqui, pode ir embora. Me deu alvará de soltura. Daí o promotor recorreu, eu fui pro júri em 2018. Né? Eu saí em 2015 do presídio, eu fui pro júri em 2018. É um caso de 2013. Sim. Então, e eu fazia também uma mentalização antes, né? Um dia antes, tem uma história do Ayrton Senna, né? Que ele mentalizava as corridas dele e tal. Sim, as curvas e tal. Mentalizava as curvas, velocidade e tal. Eu sentava lá com as anotações, com as questões do processo, eu ficava mentalizando como que eu ia responder. De que forma que eu ia responder, quais eram as prováveis perguntas que podiam vir, né? Ia mentalizando, ficava a noite anterior fazendo isso. Né? Também não tomava muito tempo da minha vida fazendo isso para não entrar num estado de ansiedade e tal. Na noite anterior eu começava a fazer isso. Então, lá dentro mesmo eu comecei a ver que essas coisas funcionam e ajudam muito. Sim. Eu falei, não dá pra eu ficar com isso pra mim. E até uma forma de eu ressignificar, dar um novo significado a isso que eu tô vivendo, é eu usar isso de uma forma que seja positiva pra alguém. Tanto que eu saí de lá, conheci a Coronel Cláudia Virgília, também se estiver assistindo aí, Coronel Cláudia, Coronel Ernesto. Uma galera mais mandou mensagem aqui, ó. Vou ler aqui, ó. O Lucas falou que o Flávio é o tio. É o tio da COP, meu. Aí. Porra. Flávio Oliva, meu tio da COP. Que legal. Brother O Davis Vieira falou assim, boa tarde, Maurício. Capitão Davis aqui. O Deivão. Diego é meu irmão de turma. Mande um forte abraço pra ele. Forte abraço. Tamo junto, cara. Forte abraço aí. Maravilha. Turma Valeu, Gato pessoal. Preto. Turma Gato Preto aí, Davis. Aí, ó. Você mudou a história do Barro Branco, cara. Foda, hein, Deivão? Caralho. Brincadeira, hein, Davis? Caramba. Pessoal que estiver assistindo e não comentou ainda, dá um oi aqui pra gente saber quem tá assistindo e vamos seguir, Diegão. E aí você conheceu essa... Conheci a Coronel Cláudia e ela me chamou, ela me ligou, falou, Tenente Almeida, é um número desconhecido, tinha uma semana que eu tinha saído do presídio, tinha uma sensação de perseguição também e tal. Eu falei, mas quem que tá falando? Falei, Coronel Cláudia do M8, que é a região de Osasco lá e tal.
Eu fiquei sabendo dessa história, queria conhecer você e tal. Mas você prefere que eu chame você de Diego ou de Almeida? Eu falei, coronel, a senhora é coronel, a senhora chama eu do que a senhora quiser. Ela deu risada. No outro dia, o motorista dela foi buscar em casa. Fui lá conhecer ela, conversei com ela, e ela já tinha um projeto que ela já trabalhava há um tempo e que ela queria implantar, que era um treinamento para os sargentos da região lá, liderança sob fadiga psicofísica. A gente botava os caras em imersão por 24, 26 horas, dando fadiga física, fadiga psicológica, e depois trabalhando ferramentas de psicodrama, de PNL, de comunicação eficaz com os caras ser melhor líder na região. Na região de Osasco, só pra você ter uma ideia, 3.800 policiais trabalham na região, mais ou menos, 4.000, sei lá. Sim. Mais ou menos isso. A gente treinou 120 sargentos. Um capitão fez um trabalho de mestrado lá, profissional, que comprovou que houve a redução das não conformidades operacionais, dos erros operacionais, em, sei lá, 60%. Caramba, um treino de 120. Por quê? Não era, pega 120 sargentos aí. Não, era uma turma de 30 sargentos, a gente fazia a imersão com eles, daí depois fazia com outros e tal. E eram os caras que era assim, quem que é os caras que é referência na área? Porque no seu trabalho tem, só, o cara faz isso. Mas aquele cara ali aquele cara aquele. Ferrado, hein, meu? Sim. Se o cara falou é A, meu. Sim. Né? E lá era assim também. Tinha um sargento que falou, caralho, tem 20 anos de tático, cara brabo, não sei o que e tal. E a gente começou a trabalhar esse tipo de treinamento, né? E isso se encaixa no que Viktor Frankl ensina, que o sentido da vida são 3 coisas que ele fala, né? Primeiro, a liberdade da vontade, que é o que eu vivi lá dentro. Independente da circunstância que você está vivendo, você tem a liberdade de interpretar aquilo da forma que você quiser. Sim. Né? Viktor Frankl ficou num campo de concentração, ficou em Auschwitz, ficou por 3 anos em campo de concentração, né? Então, a família inteira dele morreu, tal, e ele fundou a logoterapia. E ele fala que a última das liberdades do homem é a liberdade da vontade. Independente do que ele está vivendo, ele tem a liberdade de interpretar aquilo da forma que ele quiser, né? Então, interpretar da forma que quiser. Vontade de sentido, né? Tem um estudo da Universidade de Johns Hopkins, dos Estados Unidos, que fez estudo de 2 anos com sei lá quantos mil estudantes lá, e a pergunta era assim, o que seria mais importante para você hoje? 16% falou, ganhar mais dinheiro. 79% falou, ter um sentido na minha vida. Eu falo, né, já vai de encontro com o que o Adler falava. Adler fala que, o homem quer ter poder. Não, né? Tem sentido na vida dele, né? A maioria das pessoas, um ou outro vai querer ter poder, um outro vai querer ter muito dinheiro, um outro vai, igual Freud fala, o prazer e tal. A maioria quer o sentido da vida, cara. Senão o resto de nada vale, né? E dentro desse sentido da vida, ele fala que você tem que aceitar o sofrimento inevitável. O que é você aceitar o sofrimento inevitável? Não é ser masoquista e buscar o sofrimento, é aceitar o sofrimento que é inevitável. Porque se é evitável, você deve evitar. Exatamente. Então, preservar a vida em primeiro lugar. O que é inevitável? Eu tava preso lá. Eu podia fazer alguma coisa lá dentro para sair da prisão? Podia ali a longo prazo, mas ali, eu não quero mais estar preso amanhã, vou embora. Amanhã tchau. eu vou embora. Não, só se eu fugisse, né? Mas aí eu ia ter outro tipo de prisão. É outra né? encrenca. É outra encrenca. Não, tá ali. Né? Aceitar o sofrimento inevitável da vida, entregar-se a um trabalho ou um ato. Então, você fazer daquele sofrimento, ou fazer daquela sua vida, a sua vivência, algum trabalho. Entregar algum trabalho a um ato. Né? E o terceiro ponto é amar alguém. É a autotranscendência que ele fala. Você pode olhar a beleza, a verdade, a bondade ou uma pessoa. E você se vislumbrar com aquilo. Isso pode trazer sentido para sua vida. E eu comecei a usar isso na minha vida depois que eu saí. Né? Isso me ajudou muito, tenho certeza que ajudou muitas pessoas, que eu já fiz algumas palestras aí com o pessoal, esse foi um dos treinamentos que a gente fez, né? A gente fez muito mais, na pandemia a gente deu uma parada e tal, e acho que o tempo já tá meio dando, né? Alguém tem uma pergunta aí? Não, a galera tá sem pergunta aqui, mas cara, uma coisa que é interessante, Diegão, você lá, né, passando por esse processo, eu não vi em nenhum momento você nutrindo um ódio
por nenhum lugar aqui, né? Até o momento você não, pode, se aconteceu, você não falou ainda. Mas dentro da sua narrativa, cara, eu não vi você falando que ia sair, ia processar a polícia, o Estado, que você se virar contra Deus, largar a sua família, largar a sua função. Cara, você é um cara que combateu o bom combate aí nessa história, né? Cara, eu nunca vou cuspir no prato que eu tô comendo. É que independente do que aconteceu lá, a polícia esteve do meu lado na medida da legalidade que é permitida. Então eu fiquei num presídio militar, ter uma condição de salubridade melhor, né? Ter uma condição de alimentação melhor, né? Passei por dificuldades lá, né? Fui humilhado algumas vezes lá dentro, né? Então, essa é uma das coisas bombásticas a contar, né? As humilhações. Já vem as humilhações, né? Um dia eu tava... Não nutro ódio por isso. Mas um dia eu tava lá, tomando meu banho antes de trabalhar. Né? Porque eu trabalhava lá dentro, lá. Sim. Devido a algumas posturas minhas lá, de não me misturar com um criminoso, não me misturar com um estuprador e tal, eu acabei arrumando algumas confusões, né? Fui até chamado para ser ouvido algumas vezes lá dentro por problemas internos. Isso me prejudicou, que eu tive que ficar mais tempo num estágio inferior lá. O que é esses estágios, né? Primeiro estágio, você fica na tranca mesmo, na grade, lá preso num cantinho e tal. Segundo estágio, são os alojamentos. Terceiro estágio, você pode acessar a parte frontal lá, do negócio e tal. Mas enfim, eu tive alguns problemas com a administração lá. Não com a administração, mas com uma outra pessoa lá, tal. Que eu entendo ele, porque ele estava administrando o presídio, que é extremamente complexo. Sim. Né? Cheio de pessoas, cada um com a sua história, e na cadeia todo mundo é inocente, né? Na cadeia todo mundo é inocente, e eu tive alguns problemas. Daí me colocou para ser faxineiro, né? Que eu pedi para trabalhar numa empresa lá, não deixaram, tinha as empresinhas que fazia lá dentro e tal. Falei, não, eu fui lá conversar, falei, mas eu posso trabalhar em qualquer lugar, então, qualquer lugar? Então vai ser da faxina, né? Tá em qualquer lugar aí. Falei, beleza. Faxineiro, limpava o banheiro dele, o banheiro do pessoal lá, faxinava tudo e tal. Aproveitava essa faxina pra treinar, porque eu ficava lá igual o Daniel San, né? 10 vezes com o rodo pra cá, 10 vezes com o rodo pra lá, vamos limpar o vidro aqui, ó, 10 vezes pra um lado, 10 vezes pro outro, fazia. Caraca, eu juro, cara, sério mesmo? Eu fazia isso lá. Lançou o Daniel San. Eu tenho que lançar um Daniel San aqui, meu irmão, porque eu vou ter que trabalhar, vou ter que limpar aqui, limpar, né? Até que um dia uma menina lá, uma policial trabalhava lá, nossa, Diego, mas você limpa bem as coisas, você aprendeu aqui, meu? Tipo, dando uma tirada de sarro em mim, né? Sim. Eu falei, sei lá, Joana, não sei o nome dela. Ô, Joana, eu sou oficial da Polícia Militar, sou tenente da Polícia Militar. Se eu não souber limpar um chão, vou saber fazer o quê? Eu falei, não, mas pode deixar que eu saí, dando risada e tal. O pessoal oferecia chocolate pra mim, que eu limpava a administração lá, oferecia chocolate e tal. E eu sabia que não era de graça, então eu não aceitava também. Eu falei, não. Eu comia até nisso, irmão? Tudo. Porque eu sabia que uma hora ou outra vinha pedir algum favor, vinha cobrar alguma coisa. Eu falei, não. Isso eu aprendi com um desembargador que me deu aula na Academia do Barro Branco. Que diz que um dia um advogado chegou lá com um pacote de jujuba e conversando com o desembargador tal, e jujuba, não sei o que, ele comeu uns jujuba e tal. Daí um outro dia num processo tava esse desembargador, o advogado foi, ô doutor, lembra de mim? Não, eu falei, não lembro, não, a gente comeu jujuba junto lá, não sei o que tal, querendo falar, não, se é por isso não, quanto que é a jujuba? Eu devolvo o dinheiro pra você, cara, eu vou ver o que tá no processo meu. Né? Então, até isso eu tinha que me cuidar. Sim. Então, tudo que eu tentava racionalizar tudo que acontecia ali. Uma vez um cara me chamou, eu tava tomando um banho, tudo ensaboado, 8 horas da manhã. Né? Eu bati o cartão 8h30. 8 horas lá tomando um banho rapidão, que eu tinha treinado, acordava 6 horas, treinava lá, empurrava o chão, né? Puxava a barra, corria 10 voltas pra um lado, 10 voltas pro outro, 10 voltas pra um lado, 10 voltas pro outro. E ia tomar um banho. O cara me chamou lá. Interno 106, Diego. Sessão penal. 8 horas da manhã, a cabeça começa a pensar. 8 horas da manhã, alvará, já tinha um ano mais que eu tava lá. Alvará chega tarde. Né? Os advogados chegam aqui 10 horas ou 2 horas da tarde. 8 horas da manhã, oficial de justiça. Puta, pingou mais algum processo no meu CPF, né? Pra não falar outra coisa. Caralho, meu Deus do céu. Do jeito que eu tava ensaboado, já sequei o sabão assim com a toalha.
vesti a roupa, botei por dentro da calça assim, a camiseta, botei o crachá, desci lá na São Penal. Tava um cara sentado assim na mesa, copo de Danone assim do lado, assim, tombado. Danone escorrendo no chão. Nossa. Né, ele era cabo. Né? Uhum. Chegou, ô Diego, beleza, irmão? Falei, beleza, cara. Ô, derrubei aqui, meu, você tem as moral de limpar pra mim? Olhei pra cara dele assim, sabe que eu vou matar esse desgraçado. Mas daí eu pensei numa coisa que um outro interno me ensinou lá, Ricardão. Falou o seguinte, a humilhação é um presente, né? A humilhação é um presente, aqui ó, presente. Alguém vai te entregar essa humilhação. Se você não aceitar esse presente da humilhação, com quem que fica? Com a pessoa, né? Com a pessoa que vai te entregar. Então eu pensei, não, eu vou ter uma outra abordagem com isso aqui. Dei risada. Ah, ô louco, cara, pode deixar, lógico. Não, mas já começou a trabalhar? Eu falei, não, eu tô preso aqui, eu trabalho qualquer hora. Trabalho vou embora mesmo. Fui lá, peguei o balde, ajoelhei no chão do lado dele, esfreguei o chão assim, ó, mas numa posição bem humilhante mesmo pro pessoal se constranger. Sim. Sentei, limpei o chão, parei, falei, ei, sequei, falei, ei, cabo, tá bom assim? Precisa de mais alguma coisa? Ele, não, pelo amor de Deus, pode, né? Tá tranquilo, cara. Tá bom. Caraca. Né? Então, esse tipo de coisa, depois, durante a minha vida, eu fui usando também. Uma outra vez lá dentro também, teve que tinha as entrevistas para você passar de estágio. Me chamaram para entrevista lá, me deixaram esperando umas 3 horas, assim, né? Daí vieram e falou, ô Diego, você não vai participar da entrevista não, que eu acho que você não vai mudar de estágio não, né, meu? E era um cara que gostava de tirar um sarro também, né? Né? Não vai poder mudar de estágio, não, né? Tipo, você tá fudido, né? Eu falei, não, eu achei que era entrevista pra ir embora, desse jeito que estão fazendo aí. Eu vou ficar preso, não vou ficar preso? Ou eu vou embora daqui, eu vou embora? Não, eu vou estar preso do mesmo jeito pra mim, irmão. Primeiro, segundo, terceiro estágio, tudo igual. Sim. Vou estar preso do mesmo jeito. Eu nem tenho interesse de ir pro terceiro estágio, não. O cara... Deu aquela... Né? Porque na hora que você não aceita a humilhação volta com a pessoa. E não é uma atitude de revanchismo. É uma atitude de autoproteção. Sim. Né? Não é um ataque, é uma defesa. Você não. Essa humilhação não é minha, irmão. Né? Eu ia poder falar, não vou limpar o chão? Não ia poder falar isso. Ia, cara. Tá preso lá, o cara trabalha na seção penal, da administração lá. O cara podia ferrar com a minha vida lá dentro, sei lá, de alguma forma. Sim. Né? Então eu tenho que fazer isso. Da mesma forma, eu tenho que estar preso. Eu tinha que estar preso ali. Então eu vou treinar, vou comer o que me é servido, vou levantar minha cabeça. No processo, eu vou ler tudo que eu tenho que ler, li um monte de livro de direito penal, direito do processo penal lá, ajudei o advogado com alguns direcionamentos também, porque assim, o advogado é o melhor do mundo, né? Quem tá preso é você. Sim. Então, você tem que também tá de olho em tudo. Tá em cima, né? Tem que estar em cima, cara, tem que estar em cima. E ô Diego, só, desculpa até atropelar você, mas cara, do que você me contou até agora, você acordou para um dia normal, de uma situação que você, né, regular, um dia regular, e aí você vai almoçar no presídio. Isso. Como que foi para você lidar assim? Porque quando você faz uma cagada, você não, beleza, né? Eu posso não concordar com o que estão fazendo comigo, mas que eu fiz. Nesse caso, cara, que você era inocente em si, como que você conseguiu lidar, cara, com a sensação de injustiça? Que é uma das feridas humanas, assim, também fortíssimas, né? Tipo, rejeição, não sei o que, não sei o que lá. A injustiça também é. Como que você... O que você fez com essa sensação de injustiça? De pegar, cara, toda essa... Sei lá, se estourou em raiva, se estourou em tristeza. Como que foi esse negócio de lidar com toda essa injustiça? Cara, eu acho que eu vivi algumas fases do luto, né? Primeiro eu entrei em negação, que era aquilo que eu falei pra você. Eu tô dormindo aqui, é um sonho. Eu acordava a realidade na minha testa, né? O teto batendo na minha testa. Sim. Porra, raiva demais. Os primeiros dias, raiva, negação e depressão, cara. Eu chorava copiosamente. Né? Copiosamente. Eu ia pro banheiro tomar banho lá, ó. Chorava que nem criança. E novinho, né, cara? 22 23 anos. Cara. Tinha acabado de me formar, tá? Era criança. Eu vejo hoje um moleque de 22 anos de idade e falo, ixi, Maria, meu Deus do céu, cara, que dó de mim naquela época, né? Sim.
Agora eu não tenho dó, não, mas eu falo, caralho, que foda, né, meu? Se eu tivesse saído de lá com 1 mês, eu acho que eu tinha feito cagada, cara. Porque eu tava com muita raiva no coração. Eu pensava assim, vocês estão acusando de eu ter feito isso, vocês não têm ideia do que eu vou fazer. Sou bem pior. Vocês não têm ideia do que eu vou fazer. Sim. Né? 1 mês, 2 meses, as coisas começaram a se acertar na minha cabeça a partir do 3º mês. Na hora que eu parei de olhar o porquê. Né? Quando você fica olhando muito pro porquê das coisas, você fica buscando culpado. Isso é verdade. Né? Por quê, meu Deus, né? Oh, muitas vezes, Deus, por que, cara? Meu Deus do céu, eu tô fudido aqui, meu. Por que tá acontecendo isso comigo? Por que o fulano fez isso? Por que o fulano fez aquilo? Por que, né? Porra. Daí foi uma virada de chave. Não tenho que pensar no porquê. Eu tenho que pensar no pra quê. Porra, pra que eu tô aqui? Eu não fiz o que fui acusado de ter feito. Mas eu fiz muita coisa. A gente peca todo dia, no dia a dia, em pensamento, em atos e palavras. A gente pensa um monte de besteira, faz um monte de bobagem. Sim. Né? Pô, mas isso ainda é o porquê. Mas pra quê? Né? Pra quê, cara? Pra quê? Pra eu sair daqui melhor. Pra eu me tornar uma pessoa melhor. Né? Tem o livro do Miyamoto Musashi. Foi um dos maiores samurais do século XV, XVI, se eu não me engano, do Japão. Tem um livro escrito por Eiji Yoshikawa que conta, que é em forma de romance, a história dele. É um livro de 1.800, 1.900 páginas, né? Em 3 volumes. Ou em 2 volumes, foi uma versão anterior. Miyamoto Musashi também era um guerreiro fudido, não sei o que, foi pra guerra lá, tal, só que era meio indisciplinado, tal, fazia umas cagadinhas aqui, umas cagadinhas lá, tal, perdeu a guerra, o exército que ele trabalha perdeu a guerra, fez umas cagadas, ele ficou preso também por 3 anos no mosteiro lá com um monge. Eu tive acesso a esse livro lá dentro e isso me abriu um pouco a cabeça também, falei, pô, aqui é o lugar pra eu pensar, pra organizar minha cabeça, organizar minhas ideias, organizar minha vida, que tipo de vida eu quero ter. Minha vida não é isso aqui. Eu vou sair daqui. Que tipo de vida eu quero ter depois daqui? Se eu sair daqui e fizer cagada, o que adianta? Né? Aí você jogou não só esses quase 2 anos, como todos os 20 e tantos que você tinha vivido. Todos os outros fora, cara. Você entendeu? E tem outras pessoas que dependem de mim. Tinha minha esposa maravilhosa, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Né? Eu tenho pessoas que eu tenho que olhar. Né? Fora isso, tem Deus que olha pra mim, né? A gente sabe que eu tenho claro na minha cabeça, né? Eu sou muito pior do que eu devia ser, né? E eu tenho muito mais do que eu mereço, né? Sim. E eu sei que o paraíso que ele promete não é aqui. Aqui a gente tem que dar um jeito de viver. Tem uma música até sertaneja que fala, né? Que Deus não prometeu o paraíso aqui, mas esqueceu de falar que a gente tem que arrumar um jeito de viver. Mas o paraíso não é aqui, então eu tenho que fazer o melhor que eu puder aqui. E foi assim que eu fui ressignificando o que eu vivi. Pô, igual treinar. Eu posto uns memes no meu Instagram lá, negócio de bomba, negócio de umas não sei o quê, fotos com a cestinha cheia de Hidroteston. Eu posto uma zoeira lá, meu. Sim. Você entendeu? Sim. Um dia eu tava treinando, tinha acabado de treinar a perna na academia do meu prédio lá. Sim. E treino pesado, hein? Eu zero os pesos da academia lá. Se eu tô treinando, sai fora todo mundo. Galera, só eu fica aqui, triste. Fica triste. Não dá pra 2 treinar na academia, não. Aí treinei e tal, as pernas bamba, né? Fica tudo bambeando as pernas. Tocou o alarme de incêndio. Já peguei o aplicativo do WhatsApp, no grupo do prédio, né? Pra falar, teste de incêndio, eu acho, né? Sim. Teste. E não tinha nada nos avisos do elevador. Falei, pô, não tem nada, ninguém avisou nada. Depois, cara, não é teste não, é pra descer, desce pelas escadas. Daí na hora eu saí lá fora, olhei lá pro prédio, né? Não tá sendo fumaça de lugar nenhum. Minha esposa não tava em casa, mas tinha minha cachorrinha lá, a Belinha. Pensei, pô, se a Belinha morrer, eu morro também, né? Porque a minha esposa vai me matar. Sim. Eu não sei, se estivesse pegando fogo, eu tenho senso de proporção. Sim. Se estivesse pegando fogo, Belinha, sinto muito, mas você ia pro saco. Eu não ia morrer tentando salvar um cachorro lá. Sinto minha esposa, agora tenho filho e tal. Não tinha filho na época, mas... Enfim. Mas eu falei, não, eu vou subir lá. 16 andar. Depois entrei na perna. Correndo. Eu cheguei lá, eu falei, foda-se, pode queimar. Vontade de pular no sofá assim e falar, meu Deus do céu. Entrar no chuveirão gelado. Não, pode queimar, meu Deus. Se não tiver pegando fogo, certo. Entendeu? Brincando. Cheguei lá, fui pegar a cachorrinha ainda queria brincar, correr. Coitado. Vem aqui, deu um berro com ela, deu uma parada, eu grudei ela e desci.
desci e tal, com ela. Lá embaixo, no prédio lá, uma mulher desesperada. Alguém, pelo amor de Deus, me ajuda. Meu pai é cadeirante, eu não consigo descer ele. Me ajuda, pelo amor de Deus, tal. Já peguei eu com mais 3 cabras lá e fomos começar a subir. Eu com as pernas, eu falei, meu Deus do céu, vai ter que carregar eu de volta, né? Porque a gente vai subir. Sobe 4, então. Né? Sobe mais 2 aí pra ajudar eu também. Ia subir, aqui a gente ia começar a subir, o porteiro veio e falou, não é incêndio, alguém apertou lá, Puta sem querer ou por querer e tal, mas não tem incêndio, não tem nada, já foi vistoriado, tá tudo certo. Beleza, daí eu fiquei pensando, pô, imagina se é minha esposa que tá lá em cima com algum problema, se é meu pai, um familiar meu ali, ou outro familiar de outra pessoa ali, e eu não tenho condições físicas de ajudar. Exatamente. Entendeu? É meu filho que tá lá. E eu sou sedentário, não consigo subir os 16 andares, mesmo sem treinar, sem nada. Ou se for o andar mais alto lá, porra, de que me vale ter minha vida? Exato. Ter o tempo que eu tenho, ter as coisas que eu tenho. Se eu perder por causa disso. Né? Sim. O Ícaro de Carvalho falou esses dias, né? Tem muita gente aí que fala assim, não, porque eu morreria pelos meus filhos, eu morreria pela minha esposa, eu daria minha vida, não sei o que e tal, mas você tá disposto a viver por eles? É. Abrir mão do álcool, abrir mão do excesso de comida. Do sofá. Abrir mão do sofá e treinar, né? Não digo que você tem que ser um super atleta, mas certo condicionamento você tem que ter. Exato. Eu até postei esses dias, aguentar o peso do próprio corpo, né, cara? Aguentar o peso do próprio corpo, cara. Aguentar o peso do próprio corpo. Olha, e eu falo que se você é homem, você tem que aguentar pelo menos uma carguinha a mais aí, porque você vai ser chamado às suas obrigações. Vai ser chamado a prestar conta daquilo que você fez e o que você não fez. Se você podia ajudar alguém, não ajudou. Exatamente. Já tive que rolar com um cara que tava batendo no bombeiro na praia. Meu sogro ficou doido, minha sogra, minha esposa, tava de folga na praia. Um cara veio encrencar com o bombeiro. Morador de rua lá da praia, lá tal, veio encrencar com o bombeiro. O bombeiro saiu correndo, o cara correu atrás dele, o bombeiro caiu. Na hora que eu cheguei, o cara tava assim, em cima do bombeiro, assim, ó. Não sabia se tava com faca, se não tava. Eu só corri e pulei de peixinho assim, ó. Parecia futebol americano. Pum. Me emboletei no cara, mochilei nas costas dele e botei pra dormir. Sim. É minha sogra. Filho do céu. Depois que eu voltei, né? Tudo ralado lá. Tal. A viatura já tinha chegado, já levou o cara lá, tal. Delegacia, o cara. Daí eu voltei lá, tudo ralado, cheio de areia no corpo, né? Cagado. Todo cagado. Cheguei lá onde tá a minha sogra e falei, filho do céu, o que aconteceu? Eu falei, não, sogra, viu o cara correndo, ela corria atrás dele, ficou acontecendo. Eu falei, mas pra que fazer isso, filho? Não precisa, não sei o quê. Eu falei, sogra, mas você é obrigado a fazer? Legalmente eu sou, né? Por ser policial. Sim. Mas ninguém ia saber que eu sou policial ali. Eu Não podia tava me de omitir. serviço, né? Mas imagina só, na minha cabeça como que ia ficar, eu podendo ajudar, não ter ajudado. Exatamente. De repente, o bombeiro lá foi esfaqueado e morreu. Eu podia ter ajudado o cara, mano. E no fim, o cara não tava com faca, tava só dando um soco na cara do bombeiro. Era guarda-vida civil, né? Contratado temporariamente lá na praia. Então, é isso. Quando você tem ideia, né? Aquele vídeo que você marcou, inclusive, né? Que fala do memento mori, você ter consciência da sua eternidade e da sua mortalidade, né? Que sua alma é eterna e você é mortal. Você é chamado a responsabilidades. Sim. Então, eu tenho que ser capaz de resolver as coisas que eu preciso resolver. Exatamente. Nasceu meu filho. A primeira coisa que eu falei com a minha esposa, a gente sabe a situação criminal em São Paulo, nos grandes centros, e São Paulo ainda é bom, né? Em índices criminais. Só que quando você olha uma pessoa que foi roubada, é uma pessoa que foi roubada. É mais um. Né? E se é sua família? É um latrocínio com a sua família? O mais um para alguém é o 100% seu. Exatamente. Eu já penso assim. Exato. Primeira coisa, fui lá, pegamos um dinheiro lá, não sei o quê, vamos trocar o carro. Pegamos um carro blindado. Que ela vai andar com o Rafael pra cima e pra baixo, né? Tem a cadeirinha e tal. Eu falei, não, carro blindado, só para em estacionamento e acabou. Né? A gente não se preocupa com isso. Sim. Bota seguro, se acontecer alguma coisa bater, não sei o que, não tem problema. A gente dá um jeito. Né? Então, a gente é chamado a responsabilidades. Sim. Tanto mentais, emocionais, espirituais e físicas, inclusive. Por isso que eu me esforço tanto para ser um pouco mais merecedor o purgatório pra mim tá bom, eu acho, cara. Porque acho que o céu é pedir muito, meu. Todo mundo é chamado a ser santo, né? Ir pro céu, mas o purgatório pra mim já tá cheio de bom tamanho, cara. Se bater ali tá bom já, né? Do que bom, aconteceu.
Não, mas você falou uma coisa, uma frase muito interessante, Diego. E acho que quando a gente para pra pensar nisso, cara, alguma coisa muda na gente, né? A gente sempre é muito pior do que poderia. E sempre tem muito mais do que merece, né, cara? Isso o Rasta, do Pergunte ao Rasta, do Instagram Pergunte ao Rasta, ele fala, né? Quando o pessoal pergunta, ei, como que você tá? Né? Fala, muito melhor do que eu mereço e muito pior do que eu poderia estar. E é verdade, isso é uma verdade. Né? Perfeito demais. Diegão, quando a gente entende agora todo esse contexto, né? A gente já falou bastante, né? Como eu falei pra você, essa história demais, ia render pra caramba aqui. Vou dar um oi aqui pro Marvin. Marvin apareceu aqui, cara 10. Marvin Onofrio. Gente boa. Meu brother, meu irmãozão. Seja bem-vindo aí, Marvin. Quando a gente olha pra essa história, Diegão, como que é você hoje, cara? Assim, hoje eu sei que você é um cara com um estoicismo absurdo, né? Vamos dizer assim. Talvez não pelos estudos gregos, mas pelo estudo talvez do Frankl, pela história de vida. Sei que você agora é pai. Sei que você tem uma responsabilidade muito grande com o seu trabalho lá, no que você faz. Como que... O que tudo isso contribuiu para você ser o cara que você é hoje? Para você ter o respeito e a admiração dos seus colegas? Para você ter o amor da sua família? Como que toda essa história converte num cara foda igual você é hoje? Cara, não digo um cara foda, mas eu vejo que eu trouxe muito mais responsabilidade. Eu era muito irresponsável, né? Eu ia vivendo a vida e fazendo as coisas de forma aleatória e pra mim tava tudo certo, né? Ainda que fosse policial, oficial da polícia e tal, né? Eu não fui chamado à responsabilidade. Eu fui depois, né? Que aconteceu tudo que aconteceu. Daí, então, eu acho que essa questão de você assumir a responsabilidade pela própria vida, isso muda a sua chave. Isso muda a chave. Na hora que você entende que você vai morrer também e que tem algo a mais, além disso, tem a eternidade te esperando, isso também muda a sua chave. Você fala, porra, do que eu tô me enchendo? Eu tô me enchendo de coisa frívola e superficial, ou eu tô me enchendo de coisas eternas, né? Pô, na hora que você começa a demonstrar amor, né? Demonstrar carinho, fazer as coisas, servir as pessoas, igual eu trabalhava no Copom, não trabalho mais, trabalho agora na coordenadoria operacional da polícia. Ok. Mas no Copom lá, eu sempre pensava nisso, pensava, pô, a equipe lá eu tinha, sei lá, 20 sargentos, 100 cabos e soldados, só que nenhum deles era mais um. Né? Cada um é um ser complexo, único e eterno também. Né? Então eu sempre olhava, pô, para todos eles enquanto indivíduos, mas eu nunca deixava que um indivíduo também atrapalhasse o grupo. Eu acho que essa consciência de imortalidade, de eternidade e de mortalidade também, né? Sua alma é imortal, mas aqui o seu tempo na Terra é determinado. Te traz responsabilidades. Fala, pô, eu vou viver essa vida e de que forma eu vou prestar conta lá na frente? Né? Se eu não tiver responsabilidade pelas minhas ações, saber que eu posso controlá-las, ou pelo menos controlar a forma como eu sinto as coisas. Se eu não tomar a rédea disso, o caminho é aleatório. Eu vou chegar em qualquer lugar, que talvez não seja um lugar bom pra mim, entendeu? Com a minha esposa, por exemplo, eu abracei, era a minha vida, cara. Até brinco, né? Quem não gostar também, não tô me importando muito não, mas ela me perguntou esses dias, você gosta mais de mim ou do Rafael, né? Uma conversa a gente tava tendo, eu falei, mas lógico que é de você, meu. Não tem como eu gostar mais do fruto do que da árvore. A minha esposa é minha esposa pra sempre. Ela vai viver comigo pra sempre, né? E espero que na eternidade a gente também possa de alguma forma se reconhecer, sei lá. Meu filho eu vou criar ele com todo o amor que um pai tem, vou me dedicar a ele, a formar ele um bom homem, e ele vai seguir o rumo dele. Ainda tem as escolhas dele, né? Tem as escolhas dele, tem um grau de aleatoriedade, de sorte no mundo também, que eu vou fazer o meu melhor e espero que ele seja um excelente homem, né? Minha esposa pra sempre, né? Então tem que honrar ela. Exatamente. Né? Meus pais têm um mandamento, honrar pai e mãe, tem que honrar eles, né? Ainda que eu não concorde muitas vezes com eles. Sim. Eu tenho que honrar eles, tenho que respeitar eles, né? E amar a Deus. Isso pra mim é o que foi a virada de chave.
Eu entender que não importa, né? Que o Viktor Frankl fala, né? E ele fala citando Nietzsche ainda, que não importa o que acontece com você, mas a forma como você interpreta aquilo que acontece com você. Sim. Então, pô, isso é importantíssimo, cara. Porque eu posso estar aqui de boa e acontecer uma desgraça, cara. Exato. Eu vou buscar o porquê ou pra quê? Exatamente. Essa Você é a lá, chave. jovenzinho com 22 anos lá, aconteceu e Fudeu, cara. foi de ralo 2 anos da sua vida aí. Eu tinha meu pai, tinha minha mãe, tinha minha esposa, tudo. Mas no final era eu ali, na trincheira, né? Era uma outra coisa que eu esqueci de falar, que eu botei essa mentalidade de guerra na minha cabeça, lá. Eu falei, eu tenho que fazer metáforas aqui. Uhum. A metáfora te protege e te dá força em algumas situações. Sim. Então eu tenho que trazer uma metáfora pra cá. Aqui é um momento de guerra, né? O exército inimigo me capturou, mas eu vou sair e vou sair mais forte do que eu entrei. Então eu imaginava que eu tava numa trincheira mesmo. Então eu tô na guerra aqui. Então o que tem pra comer? É isso? Eu vou treinar assim? Vou não sei o quê? Imagina só, um moleque de 22 anos de idade chegando lá dentro, né? E a gente sabe que tem uma porcentagem de policiais que às vezes não trabalham conforme a lei e tal. Aí tinha um cara lá acusado de roubo, de estupro. Os caras acusados de estupro de criança, estupro da própria filha. Cara de roubar banco. Né? Os caras tudo mal encarado, não sei o quê. Imagina se eu chego lá todo... Falo, não, é um galinho índio de briga, meu. Sim. Né? Não levava desaforo pra casa, não. Eu não cheguei a ter problemas assim, diretos, assim, mas de confrontar. Enfrentamento, o quê? Aprendi linguagem corporal, caramba, vinha conversar, falei, irmão, o que você quer? Eu só o fiapo, assim, ó. Às vezes os caras... Os caras também não queriam perder a mordomia. Eu ia, se fosse na cadeia normal, eu ia tomar um pau lá dentro. Eu ia tomar uma surra por dia lá dentro, né? Sim. Mas, nas condições lá, eu sabia que os caras não iam querer levar uma, porque se arrumar muita encrenca lá dentro, você vai pro presídio comum. Sim. E um policial militar no presídio comum, já sabe, né? Mas eu também não levava desaforo pra casa, porque eu sabia que se eu baixasse muito a cabeça, cara, eu tava fudido. Meu emocional ia lá pra baixo. Sim. Então eu acabei arrumando um outro problema de convivência com algumas pessoas lá dentro, tal. Mas isso de certa forma me fortaleceu também. Sim. E me ajudou a entender, até aqui fora, né? Às vezes a gente busca, né? Tá próximo das pessoas, tal, e tem pessoas que você não precisa estar próximo. Tem pessoas que é bom manter a distância. Uma vez o outro interno tava preso lá há 9 anos já. Caramba. Ricardão, matuto assim, ó. O negão tinha 2 dentes, assim, um pra doer e o outro pra abrir a cerveja. Pra abrir a cerveja lá, pra apoiar o cigarro. Que sabe que negão dos olhos amarelo assim? Sei. Matuto. Ele começou a conversar assim, falava, eu sei onde tem isso cientificamente. Tá no livro de Plutarco, no capítulo 3. Assim, caralho. Ô, louco. Qual o livro de Plutarco, né? Qual o livro, né? Tem um livro lá que é Como Se Aproveitar dos Seus Inimigos, lá tal, que a gente lia às vezes. Sim. Caralho, mano, se ia lá, tava lá. Então o cara é extremamente inteligente. Ou ele tava carpindo os matos lá, ou ele tava lendo. Ou tava fumando cigarro com o dente dele. E ele fala, um dia eu preocupado lá, né? Porque tinha arrumado uns problemas lá tal, inclusive com algumas pessoas que trabalhavam lá, que eram um pouco maiores lá dentro tal. Ele parou, olhou pro meu olho, falou, Diego, é o seguinte, meu irmão. Ninguém que é pequeno tem inimigo pequeno. Se você tem um inimigo grande, cara, e que te bota medo, pode ter certeza que você é grande e bota medo nele também. Sim. Tá? Então, cara, seja feliz porque você é grande e não abaixa a cabeça, não. Olha que força. Porra, você caralho, né, mano? E isso me dava força. E eu fui aprendendo isso aqui fora também. Né? Lógico, com muita humildade, com muita tranquilidade e tal. Tu não precisa ficar mostrando o dente toda hora pra todo mundo. É um outro tipo de enfrentamento que tem lá dentro, um outro tipo aqui fora, né? Lá era um pouco mais físico, assim, mais de olhar na cara do outro e aí, irmão, o que você tá querendo? Né? Né? Uma vez eu chamei um cara lá pra trocar ideia no corredor, eu falei, agora o chicote vai estralar. Murchou na hora o cara. Murchou na hora, por causa... Ele era maior do que eu, não sei o que e tal, mas o que é? Se quiser, é agora, irmão. E aí? No ímpeto mesmo, né? Ele veio me cobrar de um negócio lá de limpar. Tinha uma escala de limpeza do alojamento lá. E no dia que era o meu dia, eu não limpei, mas um outro interno, que era meu camarada, viu lá que era eu e limpou. Sim. Eu fiquei em dívida com esse cara, né? Sim. E na outra escala, ele me botou 2, 3 vezes pra faxinar.
Porque era a pena que tinha, quem esqueceu a faxina 3 vezes no outro mês. Sim. Falar, quem esqueceu a faxina ou se a faxina não foi feita. Porque no dia que eu esqueci, o fulano fez. Então eu tô em dívida com ele. Ele que fez pra mim a faxina. Não, mas é assim, não sei o que, tal. Ah, mas quem que falou isso? Ah, foi o fulano, que era o chefe lá, da cela lá. Coitado, tava dormindo na beliche lá, deitadão. Dormindo na beliche lá. Cheguei no ombro dele, ô fulano. Dei 3 tapão no ombro dele e falei, não posso baixar a cabeça, cara. Sim. Porque senão os caras vão começar a me aloprar aqui dentro. E começa, né, cara? É animal o negócio, né? É, animalesco, cara. No fim a gente é bicho, meu. Sim. No fim a gente é bicho, cara. 3 tapão no ombro dele. Ele já acordou assustado. Falei, vamos trocar uma ideia no corredor lá, irmão. Aconteceu alguma coisa? Não, vamos trocar uma ideia lá. Já chegou meio murchão já. Já falou, fudeu, né? Falei, ei, cara, você me colocou 3 vezes na escala lá, não sei o que, o fulano fez, papapá. E aí? Não, é que não sei o que. Falei, não, comigo não é assim não, cara. O que é certo é certo. Vou fazer a faxina no dia do fulano e pode refazer essa escala aí. Ou senão a gente resolve isso aqui agora mesmo. Não, é verdade, tá certo, não sei o que, tal. Baixou a bola na hora. E isso você leva pra vida, né, cara? Sim. Não que eu vou ficar peitando os outros na rua, brigando, dando tapa no ombro dos outros. Não, mas cara, essa postura de vida. Mas, ô Diegão, tem uma frase, cara, que é assim, ó, do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas, né, cara? Então, do jeito que você encara um desafio assim, você encara todos, né? E não precisa ser necessariamente desse jeito. Às vezes é um desafio besta de alguém tá furando a fila na frente da sua esposa gestante. Você vai posicionar, né? Vai se posicionar. E outra, você não tem medo do enfrentamento. Exato. Eu sei a força que eu tenho hoje, cara. Sim. A força física e mental que eu tenho hoje. Eu sei, eu não sou lutador, não sou nada tal. Mas eu sei me virar. Sim. Né? E a gente fala que a melhor defesa pessoal é evitar o combate. Sim. Você assistir luta na televisão é muito simples, né? Uma lutinha lá, tem um juiz que parou, né? Bateu, acabou. Na rua é do 0 ao 100 muito rápido. Sim. Então é evitar, mas tá pronto para ir até as últimas consequências, se precisar. Sim. Né? Ou ter autocontrole para parar um pouco antes, para não ter nenhum problema lá na frente. Então, eu trago esse tipo de conhecimento pro meu dia a dia também. Sim. Né? Para enfrentar as batalhas no meu dia a dia. E isso é uma âncora muito forte para mim, cara. Quando eu penso, a gente tem desafios, acontecem as coisas no nosso dia, tal, continuo trabalhando, tenho minha família, tenho minha vida, tal. Daí acontece alguma coisa, cara, eu já puxo essa âncora, falo, caralho, mano, eu tava preso, mano. Tava fudido lá, cara, e eu consegui sair. Sim. Eu vou passar por isso também. Cara. Calma, pensa, como que você faz? Para, né? Victor Frankl fala sobre isso, sobre todo o sofrimento do pessoal em campo de concentração, mas ele fala que no final, para quem souber, né, utilizar, fala que qualquer outro desafio é fichinha para quem passou pelo campo de concentração, né, no Holocausto. Você fala, caralho, né? E quando eu penso na minha vida também no presídio, eu também olho pro Victor Frankl e falo, caralho, mano, eu tava no resort, cara. Tava. Os caras acordavam 4 horas da manhã pra andar no gelo e quebrar pedra, mano. Os caras ficavam com 30 quilos de peso corporal, porque era uma sopa por dia. Nossa Senhora. Né? Era uma sopa por dia. Então isso também me traz uma fortaleza nesse sentido. Isso eu acho que me dá força pra continuar trabalhando, continuar lutando, usar tudo que eu aprendi lá pra fazer a gestão das minhas equipes, fazer a gestão da minha família, das minhas próprias emoções. Que o seu pior inimigo, cara, é a sua cabeça. Exatamente. E uma coisa interessante, Diego, é que toda essa força, cara, que eu percebo, hoje você é um cara destemido, né? Você é um cara que vai pra cima, se tiver que ir, evita o máximo que der, mas assim, cara, é melhor não mexer com você, né? Só que tudo isso daí, Diegão, sem um alinhamento moral, sem uma moral elevada, cara, é um problema, cara. É um problema, né? Eu acho que a gente vê, né, muita gente cruel e fria, né? E talvez seja o mesmo mecanismo, né? Essa é o que a gente chama a diferença entre o lobo e o cão pastor. Sim. O lobo e o cão pastor, eles compartilham de muitas semelhanças. O que difere eles é o objetivo, é a moral deles. Sim. Né?
E às vezes até o cão pastor assusta a ovelha por se parecer com o lobo. Sim. Né? Nesse desafio que eu enfrentei lá de ter que ajudar o bombeiro lá. Eu podia ter matado o cara lá. No tackle ali, você podia ter matado o cara. Eu pulei no cara e entrei com uma técnica chamada comumente de mata-leão, né? Uma chave de cervical. Você faz uma compressão nas artérias e interrompe a circulação de sangue pro cérebro, a pessoa apaga. Na hora que ele parou ali, né? Eu treinei um tempo de artes marciais também, a gente acaba sabendo. Na hora que ele parou ali de esboçar a reação, eu soltei. Mantive ele seguro aqui, soltei ele. Pra ele ir retomando a consciência e tá tranquilo ali. Então, a minha intenção ali era machucar ele? Não. Não, era ajudar o bombeiro que tava apanhando. Né? Essa é a diferença do... E o caminho era imobilizar o rapaz, né? Era imobilizar ele. Sim. Né? A gente teve que mobilizar uma outra pessoa na frente do Copom uma vez, eu com outro tenente da minha turma lá, um chinês. Nossa ideia era machucar a pessoa? Não. Mas é impedir que aquela pessoa faça mal para outra pessoa. Essa é a mentalidade de cão pastor. É pastorear as ovelhas, é ajudar quem não pode se ajudar, né? É ajudar quem tá precisando. Então isso eu levo pra minha vida. Essa questão da moral é isso. Eu sei que eu tenho força, sei que tenho técnica, eu ando armado pra cima e pra baixo, tenho meu carro blindado, não sei o que e tal, mas eu não vou usar isso pro mal. Eu vou usar isso pra ajudar as pessoas que precisam. Sim. E que de alguma forma eu tenho acesso a essa ajuda. Né? Também eu não vou sair fazendo cagada, né? Sim. Já vi acontecer roubo na minha frente, não tive a oportunidade de ajudar, não vou me colocar em risco. Né? Sim. Ligo 90, espero apoio e tal. É isso, é essa a diferença de você... acho que o Jordan Peterson, ele fala que todo homem deve ser capaz de violência. Não quer dizer que ele deve ser um homem violento. Sim. Não quer dizer que ele deve usar isso de forma aleatória. Sim. Então, mas todo homem deve ser capaz de violência. Né? Que é o quê? Você proteger os seus. Exato. Tem uma entrevista de um pedófilo americano. Nossa, eu vi, cara, absurdo. Pô, absurdo. Falou, e aí, cara, o que você observava nas suas vítimas? Como você escolhia, né? Como você escolhia suas vítimas? Falou, eu usava assim, assado, mas eu olhava pro pai dela. Se o pai dela me botasse medo, eu não ia mexer com ela, não. Pois é. Então é isso. Não é você ser violento por ser violento, mas é você demonstrar que você é capaz de violência. Então, ó, vem mexer com os meus. Vem mexer com os meus, vem. Dá um passinho pra frente pra mexer com os meus. Ver o que acontece com você. Sim. É de 0 a 100 rapidinho. Sim. E sem desespero. Sem... Vem tranquilo. Vem tranquilo. O sequestro emocional. Sim. O negócio de sequestro emocional que... Sim. Caralho, né? Fudeu, vou fazer... Não, é aqui, ó. É pensando. Na razão. Na razão. Pô, o cara fez isso, fez aquilo e tal. Sim. Vou parar. Igual aconteceu algumas vezes comigo. Para, pensa, resolve. Acabou. Resolveu, acabou. Né? Sem danos. Mas se precisasse ter dano, não ia ser comigo, não ia ser com os meus. Exato. Ia ser com outras pessoas. Então eu penso assim. É a Perfeito. mentalidade de cão pastor, é ser capaz de violência, mas não sair usando ela aleatoriamente. Né? E uma coisa que eu conversava muito com um camarada meu lá também no presídio, que ele falava muito palavrão. Tudo qualquer coisa, encostava nele, fala, filha da puta, vai tomar no cu. Não sei se eu posso falar palavrão aqui, mas já falei. Já falou. Também. Bota um P, aí já era. Filho de não sei o que, não sei, né, meretriz. Enfim, qualquer coisinha. E às vezes o pessoal que irritava ele também, ele xingava e tal. Eu falava, irmão, você não pode usar dessa violência verbal toda hora. Você tem que guardar esse tipo de violência para o momento que precisar. Porque se toda hora que alguém falar com você, se falar um palavrão, na hora que você precisar usar um palavrão, você já perdeu esse recurso. Você vai ter que sair no soco com o cara na hora. Pra dar o contraste de que tá sinal amarelo. Então, ó, educado, calmo, tranquilo, não sei o quê. Veio pro enfrentamento. Olha aqui, irmão, você não sabe com quem você tá falando e vendo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e o olho ficando vermelho, controlado, assim. Né? Aquele impacto verbal. Veio pro enfrentamento físico, 0 a 100. É ele. Né? Não é ele ou eu, não é ele. Só ele. Só ele. Acabou. E tiveram alguns desafios que a gente teve lá no Ramon Gomes que foi assim, cara. No presídio foi assim. Tava
Eu não dava liberdade pra ninguém ficar de zoeira comigo lá. Porque eu sabia que esse tipo de zoeira, bullying, escala muito rápido, né? E, ó, você que é pai, cara. Você que é pai. Se o seu filho sofre bullying, traga fortaleza pra ele, cara. Faz ele um menino forte. Coloca ele num jiu-jitsu, coloca ele numa arte marcial, atividade física, tira o celular do moleque. Faz ele ficar forte, cara. Porque o que protege o menino do bullying não vai ter uma professorinha de escola ali, alguém diretor, não vai ser ninguém não, cara. A mãe pode ser a mais chiliquenta do planeta. Não ela vai saiu pela proteger, porta da escola, cara. o moleque se fudeu lá dentro. Ele vai ser vítima de bullying nessa escola, vai mudar de escola, vai ser vítima de bullying na outra, vai ser vítima... Exatamente. Ele tem que ser um menino forte. E era isso que eu fazia lá no presídio lá, cara. Falou, ó, ninguém me zoava, não. A primeira zoeirinha, já chamei o cara pra trocar ideia, na frente de todo mundo. É, que não sei, fez uma graça lá no meio dos bandidos. É, que não sei o que, Diego, não sei o que. Deu uma risada lá. E era um cara que a gente tinha ajudado um tempo atrás. Falei, vem cá, fulano. Que é, meu? Que é meu o quê, irmão? Tá me zoando aí, nunca dei liberdade pra você me zoar, cara. O que você tá falando de mim aí no meio dos bandidos, cara? Tá achando só porque você é tenente, se não for tenente, o caramba, né? Fala a palavrão aqui, né? Tenente é o não sei o quê. Eu pego essa estrela, eu jogo no chão e arrebento você na porrada, meu irmão. Você tá de palhaçada comigo, cara? Ele Aí foi ciscando. Foi embora. Deu 2 dias, veio pedir desculpa. Sim. Né? Mas eu sabia que se eu deixasse, e tudo controlado, ó. Terminou aqui no entreveiro lá, 12/8 a pressão. 12/8. Tinha um cara lá que era carcereiro, tava do lado na hora que começou a conversa. Eu chamei o cara pra ideia, o carcereiro do lado aqui, ó. Não sei o que tal, o carcereiro, ó, já ficou branco, já virou de lado, saiu andando. Fingiu que não viu. O quê, meu? Vai explodir o negócio aqui. Não, 12/8. 12/8, muito bom. Se precisasse ir pro confronto físico, ia. Sim. Não tinha problema. Mas a ideia era usar essa força, a postura corporal e a verbalização para evitar isso, né? E para não abrir essa brecha aí pros caras começarem a me zoar. Né? Exato. Porque se deixar uma vez, né, onde passa um boi, passa uma boiada, né? Exatamente. Então, opa, não dá pra zoar um moleque. Sim. Moleque, né? Moleque. Porque eu era moleque. Ainda eu era mano, moleque. esse cara eu imagino, né? Que os caras pensavam. Esse moleque é louco. Ele vai apanhar aqui dentro e a gente vai tudo pro presídio comum. Sim. Porque, pelo meu tamanho, eu não ia conseguir bater em muita gente lá. Sim. Apesar que eu já lutava, já treinava e tal, mas... Sim. Eu falei, mano, se os caras se juntassem, ela tava fudido, né? Mas tá aqui novinho. Mas aqui é no espírito, irmão. Sim. Aqui, ó, na cabeça, no olhar. Eu falei, meu, fudeu, cara. Né? E esse tipo de coisa você leva pra sua vida. Para os desafios da sua vida. Você fala, não, é postura, é organização, é calma, né? Sim. Então, você entra naquele, chama de sequestro da amígdala, né? Sequestro emocional. E você não consegue pensar direito. Calma, respira. 12/8. Respira, 12/8. Bom, é assim que a gente vai resolver. Acabou. Perfeito. Diegão, cara, a gente tá em 1h30 já, que maravilha. Caraca, meu irmão. Acredita? Passa rápido, né, aqui. Cara. A gente fica esperando a semana toda pra estar aqui, aí chega aqui e passa Senhora. rapidinho. Diegão, vamos caminhar então para o nosso encerramento aqui. Boa. Cara, se você quiser deixar mais alguma coisa que você ainda queira falar, algum encerramento de raciocínio, eu tô super satisfeito com a conversa, ouvi muita coisa boa aqui de você. Obrigado, né, mais uma vez por você ter vindo. Quiser deixar o seu Instagram, eu já coloquei na descrição do vídeo. Oficial Diego Almeida. Isso, já tá aqui, aparece também na tela aqui, a Bia coloca também algumas inserções aqui. Mas quiser já fazer um encerramento aí de raciocínio pra gente não delongar muito também aqui. Legal, cara, ó, pra mim é o seguinte, você tem que aproveitar as oportunidades da sua vida pra se tornar uma pessoa melhor. É isso. E a oportunidade às vezes vem travestida de desafio. Você tem que identificar isso. Aconselho todo mundo que puder ir dar uma estudada em logoterapia do Viktor Frankl, né? É uma forma de você pensar o mundo, né? Que você consegue sentido naquilo que você vive. E foi o que me ajudou muito, né? De uma forma ou de outra. Você falou de estoicismo, eu li alguns estoicos, né? Eu falei Plutarco, Epicuro, Marco Aurélio. Acho que são os principais que eu dei uma olhada. Lá no presídio ainda, né? Sim. E não sejam lobos. Sejam cães pastores. Ajudem as pessoas, sirvam as pessoas. Se você acha que o seu trabalho não tem sentido, comece a ajudar as pessoas. Comece a servir as pessoas. Você vai ver que o seu trabalho vai ter sentido.
E começa a servir em casa também, né, Diegão? Servir em casa. Assim, falar, porque não, o homem não ajuda, a mulher ajuda sim. Eu ajudo minha esposa lá. Mas não é ajudar, é fazer a sua parte. Eu falo que é ajudar e pronto. Tem gente que fala, eu faço minha parte, mas não faz nada também. Eu ajudo, a gente divide as tarefas de casa, ela trabalha fora também. A gente tá com o Rafaelzinho aí, que chegou agora com a gente. A gente tem que trazer o nosso conhecimento para nos tornarmos pessoas melhores, né? Eu fecho com isso. Eu acho que é a mensagem final. Independente do que você está vivendo, saia desse lugar uma pessoa melhor. A coisa boa vai acabar também. Coisa ruim tem seu fim. Também. Tudo passa, né, irmão? Tudo passa. O bom passa, o ruim passa. Tudo. Isso aqui passou, acabou. Isso aqui passou, acabou, né? E usa isso para ajudar as pessoas. É assim que você vai ter sentido na sua vida. Tá na depressão? Pô, que depressão? É a ausência de futuro, mano. O que é ausência de futuro? É ausência de sentido. Busca sentido nas coisas que você faz. Sim. Ame alguém, ame a beleza, a bondade, a verdade, ou veja esse seu sofrimento como uma oportunidade de você crescer, né? A gente fala que a tristeza, é um momento para você parar e pensar, tô pensando, pensa, organize e faz. Sim. Comece a fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, Sim. né? Pensa, pô, né? Não é que você, tem gente muito mais fodida do que eu, mas ninguém sabe o meu sofrimento. Não é isso, pô. É você saber que, independente do desafio, vai acabar, uma hora ou outra vai acabar, e que você pode aprender com isso. E esse do ninguém sabe meu sofrimento também é uma puta muleta também, né? Muleta. Pra ficar ali no lugar de sofrimento, né? Que eu tô sofrendo aqui. Todo mundo tá sofrendo. Em algum lugar. Tem gente que tá sofrendo porque só ganhou 5 milhões no ano. Depois da maçã lá, irmão. Que os caras já comem maçã lá, cara. Acabou. Sofrimento, irmão. É sofrimento. Aqui, cara. E aceita, né? Aceita uma parcela do seu sofrimento, ajuda as pessoas. Pô, tem um monte de gente que é milionário, multimilionário e se suicida. Tem gente que é pobre e vive feliz. Não quer dizer que o milionário tem que se suicidar, não quer dizer que o pobre tem que ser feliz, mas independente da sua condição de vida. É que o inferno é portátil, né? Cara, eu via muita gente lá. Uma vez. Porra, tô passando tempo. Mais uma historinha aí. Vai que tá bom. Mais uma historinha. Vai valer a pena. Vocês que estão aí assistindo, vai valer a pena. De um carcereiro me chamou, o Ricardo. O alemão chegou, falou: ô Diego, trocou uma ideia aí, chefe. Ele me chamava de chefe, não me respeitava, ele era cabo lá. Eu tava preso lá, mas ele chamava de chefe. Ô chefe, chega aí. Eu falei: fala, Ricardo. Eu falei: mano, fica ligeiro com fulano. Fica ligeiro aí, que tem uns caras com inveja do senhor, meu. Falei: uns caras, deve ser um estuprador, um assaltante, sei lá, né, meu. Na cadeia, meu. Eu falei: irmão, você não fala uma coisa dessa sem falar quem é, irmão. Não vou falar quem é, não. Falou: irmão, aqui é cadeia, cara. Pra você, isso aqui é um quartel. Do portão pra dentro é cadeia, cara. Tá com inveja de mim, tá com maldade pra cima de mim, cara. Eu tenho que ficar ligeiro, cara. Tem que saber quem é. Tem que saber quem é. Esse cara vem na crocodilagem pra cima de mim, meu. Nunca aconteceu de ninguém espetar ninguém lá dentro. Mas sempre tem uma primeira vez, né, cara? Exato. Eu falei: o quê? Não, eu não vou ser. Falei: cara, você não vai sair daqui sem falar pra mim, cara. Ô, chefe, é o cabo fulano, que trabalhava na guarda do quartel lá. Falei: o cabo fulano? Mas por quê? Como que você chegou nesse raciocínio, Ricardo? Falou: chefe, no alojamento lá, todo plantão ele chega lá, esse tenentinho que tá preso aí, uma idiota, não sei o que, filha da puta, a família chega aí e fica dando risada, fica tocando violão, tá fudido aí, dando risada, não sei o que, bosta, né, tenentinho de bosta, não sei o que, ficava falando. Eu falei: caralho, mano, quem que tá mais preso, mano? Nossa, cara. Quem que tá mais fudido, cara? Sim. O cara com inveja de um cara que tá preso. O cara tá com inveja de um preso, irmão. Quem que tá mais fudido, cara? Quão bosta tem que estar a vida desse cara, mano. O cara tá um lixo, cara. Mas eu fiquei com dó do cara, não fiquei, foda-se, idiota. Não, eu falei: porra, caralho, mano. A vida dele deve estar muito fodida. Até que depois eu encontrei com ele, com alguns outros, assim, nos quartéis e tal. Às vezes o pessoal ficava meio assim, né? Que eram os caras que davam uma folgada e tal. Ficava meio assim, 12/8, 0-0. Oi, tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia? Tranquilo, não sei o que. Como você tá? Tô bem e tal. E eu via que os caras ficavam ali, ó, tipo... Será que ele vai espremer, né, aqui? Fudeu, que agora o cara é tenente de novo, né, meu? Não, cara. Passou, tá 0-0, meu. 0-0, tá tranquilo. Que bom, tá bem, não sei o que e tal. E via que o cara tá tudo pra sair. Então é isso, cara. Faz uma autoanálise, vê aí se, ninguém sabe meus problemas. Você sabe, resolva eles. Resolva eles. Você tem as ferramentas pra resolver. Exatamente. Você sabe como resolver.
Hoje não tem como não saber. Exato. Tem quem procurar, tem com quem conversar, né? Tem muitas pessoas em forma de livros que você consegue conversar, né? E Sim. entender como resolver os problemas. E se é algo que é inevitável, né? Qual que vai ser sua atitude diante do sofrimento inevitável? Encarar, né? Encarar. Não Tem tem que outra. fazer. Não Não tem ficar outra. chorando. É. Eu não digo que não pode chorar, igual eu falei. Foi 2 meses de choro copioso lá, mano. Só que uma hora a chave tem que virar. Sim. A gente fala das fases do luto. No final lá, você tem que viver todas elas. Sim. Mas no final, não pode ficar lá, batendo na tecla, na depressão. Tem que, beleza, agora vamos voltar pra nossa vida. Né? E fase de luto não é só pra morte, é pra qualquer mudança brusca Luta na é pra nossa vida. tudo, né? Perder o emprego, mudar de cidade, É. tudo gera luto, né? Mas é isso, meu irmão. Cara, que papo, hein? Valeu, Caramba, cara. sabia que ia dar bom demais essa conversa aqui. Pra galera que tá assistindo a gente ao vivo, obrigado por ter acompanhado até aqui. Pra quem tá assistindo isso aqui gravado também, obrigado por ter assistido até o finalzinho. Se inscreva aqui no canal, né? Eu nem sempre venho um Diego aqui, né, Diegão? É isso aí. Mas eu procuro fazer uma boa curadoria aí de quem chega até a gente. Procuro toda sexta-feira às 4 horas trazer uma pessoa interessante aqui pra gente poder conversar, ouvir. E quero agradecer mais uma vez, Diego, você. O Rafaelzinho já tá em casa ou tá pra sair? Tá no hospital Tá no ainda, hospital nasceu prematuro. Sim. O pessoal aí que me acompanha também sabe, tá prematuro, tá no hospital, mas tá evoluindo bem. Tá evoluindo bem, Tá graças a evoluindo Deus. bem, graças a Deus. A medicina né? tem salvado muito, né, Porra, cara? Que bom. caramba, E tá tem bem, né? tudo. Tá Tá bem. no hospital bom Tá no também. hospital bom, graças a Deus. Show de bola. Tá, né, eu falo, Deus não podia ser melhor comigo que a minha família. Perfeito. Eu falo, tô muito melhor do que eu mereço. Exatamente, meu irmão, exatamente. Obrigado por você ter vindo aqui, Valeu. ter parado a sua rotina, deslocado até São Caetano. Pra quem assistiu também até aqui, muito obrigado. Obrigado. Sou muito grato aí, cara, pelo dia de hoje e espero que aconteçam outras conversas como essa, te marcar churrasco quando Boa. tiver tudo certo aí, tudo encaminhado. E Legal. vamos pra frente aí. Beleza. Obrigado. Eu vi que você foi no churrasco lá no Daibert, hein? Eu Eu tô fui. esperando pra ser convidado também. hein? Ô Daibert, lança um agilidade. churrasco aí. Amanhã eu vou estar em Alphaville lá, cara. É vou mesmo? Vou bater lá na porta do Daibert lá. Eu vou esperar só Tomar o Rafaelzinho café. tá mais tranquilo, sair de lá e Exato. eu vou lá serrar um rango lá, hein? Eu passo na Swift, pego 2 peças de picanha, nós Aí, devora lá. Detona lá. Da hora. Valeu, irmão. Valeu, pessoal. falou, Obrigado. pessoal. Até mais.